Começando mais um 4 quartos. Somos 4 quartos, cada um no seu quarto. Tudo bem, gente? Olá. Tudo ótimo. Temos aqui Fred e Sim. Chico, que são os héteros mais sensíveis do Brasil. Concorda, Ana? De acordo total. É isso. Fred, além de sensível, você é uma daquelas pessoas... Tá quente aqui, tá embaçando meus óculos. Você é uma daquelas pessoas que tem uma autoconsciência. Professor, doutor, pica das galáxias, mas reconhece que tem limitações. Mas nem todo mundo reconhece as suas limitações e tem gente que acha que sabe muito, muito além do que sabe, né? Hoje a gente vai conversar sobre comentaristas de portal, ou sobre pessoas que habitam a caixa de comentários dos portais de notícia. Onde habitam, onde vivem. Exatamente. Tem a síndrome do impostor. Essa é a síndrome do impostor ao contrário, né? A pessoa que se acha. Sim, e a síndrome do impostor, ela vem do mesmo estudo sobre o qual eu vou falar. Ah, garota. Ana, sua pauta tem um pouquinho a ver com isso, porque quando a gente fala de ciência, por exemplo, tem gente que não sabe nada de ciência e jura que esse negócio de aquecimento global é mentira, que não é nem aquecimento global, né? Virou mudança climática e agora é crise climática. E tem gente que não concorda. Não consigo nem parar para pensar nisso, mas enfim, eu deixo isso para daqui a pouco. Eu vou falar da expedição Mosaic Polar Star. E eu vou falar porque aqui no Brasil as pessoas tendem a ter uma visão muito negativa do Donald Trump. Eu vou falar de países, de nacionalidades que têm uma visão positiva do Donald Trump e por que elas têm essa visão positiva do Donald Trump. Chico vai falar de Guilherme Boulos, candidato a prefeito aqui da cidade de São Paulo. O PT minguou e ele, que é líder do MTST, surgiu ali junto com a ex-prefeita Luiz Erundina como os principais nomes de esquerda. Sem PT vai tu mesmo, é isso? Não, ao contrário, ainda bem que não tem PT, vai tu mesmo com força. E a gente vai conversar um pouco porque ele, na verdade, está mudando a forma, talvez, do debate. E por isso, talvez, ele esteja conseguindo esse número de votos crescente no atual momento. É isso. Então, esses são os temas desta noite, mas você pode estar vendo de manhã, de madrugada, de noite. A gente grava de noite e começa logo depois da vinheta, sempre personalizado. É isso, voltamos com os nossos chucretes animados, é chique, né? E tem que explicar aqui por que o Chico tá com essa cara de sono. O Chico chegou, a gente tem uma hora pra fazer isso. O Chico tá quase uma hora atrasado, porque ele contou pra gente que foi ninar a Nina, que é a filha dele. Aí ele mandou mensagem assim, me perdi. Aí eu combinei com o pessoal assim, conversei com o pessoal assim, ele se perdeu como? Ele foi ninar a Nina na floresta? Tá tudo bem, Chico? Desculpa, gente. Eu dormi. Acorda! Ela me botou pra dormir praticamente. E aí nós dois dormimos e eu tô dormindo quase há 2 horas, mais ou menos. Foi mal. Aí eu tô agora de novo aqui vivo. Mas sabe que minha mãe era a mesma coisa? Ela me botava para dormir, aí começava a cantar, lá, e de repente ela, apaga, e eu né? acordava. Você ninava sua mãe. É isso. Vamos começar, então vamos botar o Chico, vamos acordar o Chico aqui, vamos começar com a pauta dele. Que ele vai falar do Boulos. Eu vou lembrar aqui uns números do Datafolha, que são do dia 8 do mês de outubro, que dão vantagem lá para o Celso Russomano, como é esperado, né? Porque ele tem essa fama de ser cavalo paraguaio, né? Que começa bem e perde fôlego no meio da campanha. O Russomano com 27%, o Bruno Covas, que busca a reeleição, com 21%, o Boulos com 12% e o Márcio França com 8%. E o Boulos aparecendo no terceiro lugar é surpreendente, né? Eu conheci o Boulos porque eu estava no My News quando teve a sabatina para presidente, ele participou, e o mais engraçado é que a sabatina foi num banco de investimento, e tinha o Boulos lá falando para os banqueiros, e ele é o cara, assim, super boa praça, é gente boa, divertido,
Mas uma coisa dá pra falar do pessoal, assim. A gente estava até conversando antes, quando o Chico não estava vindo, a gente estava falando um pouco Dormindo. do pessoal. E o pessoal, você pode falar mal dele de todos os jeitos, mas não pode dizer que você não identifica o pessoal como pessoal. Porque se você falar dos progressistas ou do Uhum. PRTB, você nem sabe o que é isso. Pessoal, você sabe o que é pessoal. E o pessoal nunca teve tanto protagonismo aqui em São Paulo, né, Chico? Sim, sim. E o protagonismo se a gente pode colocar na casinha na conta do Boulos. Eu trouxe essa pauta assim, porque eu estou achando extremamente potente a forma com a qual ele está fazendo a política, essa política partidária, eleitoral, nesse momento, nessa contingência que a gente está vivendo agora, né? Nesse momento de eleição. Então, assim, a primeira coisa que ele me fez enxergar é que, nessa contingência histórica agora que a gente está vivendo, desse processo eleitoral, existe uma prática política que é performática, e que essa prática política, de uma certa performance, ela é muito mais capaz do que uma prática política que a gente faz durante o outro momento, que não é durante a eleição. O que quer dizer com isso? É que ele está fazendo uma campanha onde ele está deixando de lado toda a lógica da extrema-direita. Então ele não vai falar sobre kit gay. Ele vai desviar dessas perguntas como você é pró-vida ou pró-aborto. Ele não vai entrar nesse debate, porque ele sabe que esse debate ele não vai ganhar. Ele nem vai entrar nesse loop de debate sobre racismo reverso, né? Que nem a gente conversou semana retrasada e tal, né? Para falar racismo reverso, temos que voltar 500 anos, né? E a África tem que invadir a Europa, colonizar, escravizar e assim por diante. Não, coisas que não Então, ele existem, não né? é Ideologia de gênero, kit gay e racismo reverso, né? exatamente. Então, ele não entra nesse debate. Esse debate é um debate de falsa equivalência. Ele entende que o espaço da eleição tem seus elementos próprios. Então, e aí, com essa capacidade de compreensão de análise conjuntural, ele comanda o próprio debate. O debate que teve na televisão, ele foi assim algo. Eu vi depois no YouTube e tal. É incrível. Eu queria ter o Boulos para votar aqui em São Paulo. E olha que eu sou anarquista, mas enfim. Mas entendo a necessidade de uma prática política anterior até que se atinja algum outro lugar. Mas o que eu Chico, estou eu querendo. vou te interromper, Chico, porque Uhum, senão parece que a gente está fazendo propaganda do Boulos, tá? Então uhum, eu vou te interromper para compartilhar aqui uma desconfiança que eu tenho em relação uhum. ao Boulos e ao pessoal em geral, que é a falta de experiência do pessoal no executivo. É, muito porque é um partido muito novo, né? Eles têm dois prefeitos. Dois prefeitos, no universo de 5 mil prefeituras, tem dois prefeitos. Então, o que você está falando? Você está analisando como estratégia de campanha, sem falar em qualidade administrativa de um possível prefeito Boulos. É isso que eu estou entendendo? Porque Sim, eu não completamente. vejo nele uma capacidade administrativa por falta de experiência, mas talvez a experiência até atrapalhe, mas assim, eu acho que é bom a gente botar esse assunto na roda, porque isso ele não Uhum. tem. A experiência dele é com o movimento social. Se a gente for passar em experiência, a gente não colocaria o inepto decrépito na presidência. Ele não tem experiência nenhuma de executivo. Ele tem experiência de 30 anos dormindo lá no legislativo. Não, Mas o que eu mas estou querendo falar. peraí, Chico, peraí, calma. Ah, Não sou a favor do decrépito. Todo mundo sabe que uhum. isso está claro. Porém, ele tem experiência legislando, né? Ó, muito entre aspas. Mas ele tem experiência efetiva. Alguma coisa por osmose, nem que seja, aprendeu, né? O É, Boulos, É, o Boulos a prática dele é sala de aula e movimento social. que assim, então, na boa, que bom, que ótimo, maravilhoso. Eu acho que ele está muito mais preparado no caso do que decrépito. Não, mas eu estou querendo dizer o seguinte: é diferente o executivo e o legislativo. Acho que o Fred, inclusive, pode explicar um pouco melhor do que para a gente. É completamente diferente. Então, o que eu estou querendo dizer pela questão da inexperiência no cargo executivo, eu não acho que seja um argumento útil para se utilizar no caso do Boulos assumir uma prefeitura. Mas eu não estou falando exatamente disso, estou falando na estratégia de entendimento da conjuntura política que ele conseguiu encontrar uma saída
para essas falsas equivalências e essa inúmeras quantidades de notícias mentirosas. Então, é um debate. Ele obviamente, ele é a favor de políticas de gênero, obviamente, ele é antirracista, ele, obviamente, não acredita em kit gay, mas ele não precisa ficar a todo momento entrando nesse debate. Porque esse debate não vai conseguir alcançar o eleitorado que tem como esses elementos muito enraizados nele. Qual o debate que é necessário? Por isso que eu falei, até estava comentando com vocês, é um debate necessário que até de um materialismo. Ele está olhando para a renda, ele está olhando para a periferia, está olhando no bolso do cara, ele está olhando para o saneamento básico, ele está olhando, por exemplo, algo que deveria ter sido feito aqui, que até a Renata Souza fez no último debate, quando foi perguntar para ela sobre kit gay. Ela deveria ter feito até mais assertivo, não devia nem falar sobre o kit gay, chegar e falar, beleza, e as 50 UPAs que você fechou, e agora, por conta disso, o número de casos de Covid pode ter aumentado. Então, assim, o debate... Eu acho isso super interessante, Chico, porque, assim, se você pegar e for analisar o debate aqui nos Estados Unidos, né? Tanto o do Trump com o Biden, mas principalmente o do demônio lá que eu odeio, que é o Pence, com a Kamala, nenhum dos dois, os dois resolveram assim, não vou responder as perguntas que não estou interessado em responder. Então, assim, eu acho interessante isso enquanto estratégia, mas quem se ferra, na real, é o eleitor. Porque, não, assim, sem dúvida. Informação passa longe. Então, o debate passa a ser menos um lugar onde você vai para ter informação sobre quais são as pautas, qual é a campanha, qual é o projeto, qual é blá, blá, blá. Do que... Mas o Boulos... Né? Não, eu estou falando que é o seguinte, o Boulos ele foge dessa lógica para ser trabalhada da negação e da verdade que é verdade. E ele está falando assim, olha só, aqui em Campo Lindo, que é onde ele mora, e é importante dizer que ele é um cara de classe média que largou tudo aos 20 anos e foi morar com a periferia, porque ele não conseguia entender a questão das pessoas não terem teto. Então ele foi para lá... Já descobrimos que você gosta do Boulos. Cara, eu descobri gostando do Boulos nos últimos eleições. Mas aqui, para não fazer do 4 quartos... Só para terminar. Tá. Não, mas só para terminar o detalhe aqui. O que eu tô achando importante é que, desse lugar da periferia, ele está falando para a periferia. Então ele não está entrando no debate identitário, por exemplo. Vou ser cancelado aqui, obviamente, e dizer que o debate identitário em programas, em processos eleitorais, não é tão importante como o debate de renda, que é o que ele está fazendo. Então, eu estou querendo mostrar aqui uma construção de uma prática política em época de eleição que talvez seja necessário para todo o campo progressista, do da direita, centro-direita, centro-esquerda, que é contrário a essa prática política da extrema-direita e que trabalha a partir de falsos testemunhos, de falsas equivalências, de mentiras. O que o Crivella fez aqui no debate foi horroroso. Tem que ser, como é que a gente não é punido quando um candidato vira e pergunta sobre kit gay, que é uma coisa que não existe? Não, mas eu acho que esse aí... lugar. Tudo bem, mas aí eu posso discordar do Chico, Nelson? Por favor. Posso dar uma discordada? Não, porque assim, eu acho assim, ok, concordo que... Ouvi tudo que você falou, beleza. Agora, para... Ana, tá? A Ana quer que haja um debate identitário. Eu quero saber qual é o posicionamento do candidato X, ou P, ou T, ou O, sobre minorias, sobre raça, sobre gênero. Eu quero saber. Então, eu acho que existe esse interesse também das minorias de tentar uma compreensão de quais são as pautas desses candidatos com relação a esses assuntos. Aí ele ganha a minoria e perde todo o resto, né? Não, é esse que é o problema. Não, mas tudo bem. A gente já sabe que no discurso dele isso está embutido desde sempre. Ninguém acha que ele é contra. Eu não estou fazendo um julgamento de valor do Boulos ou não do Boulos. Eu estou fazendo um julgamento de valor com relação a essa estratégia que não é só exclusivamente do Boulos, mas vários outros candidatos, que é tipo assim, então eu não vou falar disso porque eu vou falar daquilo outro. E assim, na realidade, quando você é um eleitor, você quer saber de um contexto geral, num contexto geral, quais são as opiniões, visões,
pautas, programas com relação a certos assuntos. Eu tô com o Chico que eu acho que atrapalha, que é como, se você for pensar na pauta dos conservadores, é a questão do aborto. A questão do aborto é fundamental para quem tem uma visão conservadora, para os evangélicos, para os cristãos em geral. E eles querem ver a questão do aborto ser debatida, eles querem um posicionamento de candidato a síndico sobre o aborto. É importante para eles. Mas eu também quero. É importante. Eu também quero. Mas para mim também mas você não, mas não é na campanha eleitoral que você vai conseguir ganhar esse voto. Por exemplo, uma coisa que eu acho super importante, no governo do PT do Lula, ele nunca falou em campanha eleitoral sobre cota. E quando esteve no poder, foi lá e colocou a cota. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, o Boulos se assumir, ele vai fazer uma série de políticas nesse sentido. Mas eu acho que nesse momento de campanha eleitoral, você tem que escolher muito bem a mensagem que você quer passar, para quem você quer passar, para poder atingir essas pessoas que jamais votariam nele. Tá, mas vamos tentar ampliar um pouco o debate, aí eu vou jogar pro Fred, porque a gente tá falando do Boulos aqui, parece que o Boulos é o líder ali na campanha, não é, ele tá em terceiro lugar, tem o Russomano e tem o Bruno Covas, que é o atual prefeito. Então a gente está falando de uma estratégia de campanha que, pelo que eu entendi do que o Chico falou, pode servir de modelo de abordagem da esquerda que está muito presa à academia e está distante da realidade. Está falando da questão identitária, está falando de gênero neutro, enquanto isso, para a pauta eleitoral, e eu acho que em qualquer nível, é completamente inútil e só afasta você falar em gênero neutro. Você acha, Fred, que esse modelo de fugir, não morder a isca, que eu acho que é morder a isca, né? A pessoa tá falando lá e fala assim, ideologia de gênero, você fala, ideologia... Não reage, é como foi... E a Venezuela? Como deveria ter sido o debate do Trump e do Biden, que o Biden tava falando e o Trump ficava interrompendo. E o Biden teve uma hora que perdeu a paciência e o equilíbrio ali, porque você não consegue nem pensar e atrapalha, né? Fred, você acha que esse é um modelo bom, tipo, ignorar esses assuntos? Então, eu sou conservador, não é isso? Sim. Então eu tenho que começar falando que tem que ter muita calma quando um candidato que foi candidato a presidente nas últimas eleições está em terceiro. Porque a pesquisa nesse momento, a pesquisa de intenção de voto nesse momento, ela captura muito mais o quanto as pessoas lembram dos candidatos. E muito menos uma intenção efetiva de voto que vai se materializar lá na urna. E quando essa intenção se materializa lá na urna, ela é formada a partir de afinidades e afetos. Então, a ideia de que existe algum tipo de polarização afetiva, algum tipo de indicação afetiva que conecta as pessoas aos candidatos, mas que também isso é formado por afinidades, ou seja, afinidades em relação às políticas que aquele candidato pretende implementar. E aí, eu concordo plenamente com o Chico, eu acho bem interessante, e obviamente discordo em relação ao Crivella, porque é o sentido oposto, e as duas estratégias são legítimas, politicamente legítimas, embora eu ache deplorável uma delas, ela é igualmente legítima. Que nessa relação de afinidades, o que os candidatos querem, o que eles deveriam querer, é não revelar os tipos deles, ou seja, não jogar as claras, não deixar as coisas muito estabelecidas para as políticas que eles acham que eles vão perder voto. Ao passo que eles deixam as coisas nos seus devidos lugares, nas políticas que eles acreditam que eles vão conseguir mais voto. Por isso que essa estratégia do Boulos é tão interessante, porque ela vai, eu não quero falar disso, eu quero falar com você, pobre, não quero falar que gay, não tem nada disso não, gente, vamos viver a vida de vocês, o negócio é que vocês não podem mais viver com essa saúde. Então, a saúde é um problema. Então, é questão de plotar do controle da manipulação da agenda. Isso é manipulação da agenda. O que é legítimo também por parte do Crivella de falar assim, não. Você está ouvindo esse comunista aqui, mas daqui a pouco ele está transformando seu filho em gay. Porque eu acho assim, é muito bem sucedida porque ele não está com chance real, pelo menos por enquanto. Aí ele não tem que se posicionar. Eu me lembro, por exemplo, a Dilma, quando foi candidata,
tinham perguntado pra ela, o que você acha qual é a sua religião? Porque a mulher tinha sido guerrilheira. A Dilma é religiosa? Vamos combinar que não é, né? Aí ela deu uma resposta, eu me lembro, que ela falou assim, eu tenho uma relação muito especial com Nossa Senhora. O que quer dizer isso? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Você saiu bem, saiu da pergunta. Eu também tenho uma relação super especial com Nossa Senhora. Ela lá, eu aqui, né? Tem Muito nada, especial. Não Eu tem tenho, nada. eu não chuto santa, eu só não venero. Vocês lembram em 2010, aquela corrida, era quase uma guerra, uma corrida para saber quem era mais contra o direito às mulheres de interromperem a gravidez? 2010 foi isso, assim, eu sou mais anti-aborto, assim, não, mas eu sou muito mais anti-aborto que você, eu acho que não pode nem pensar em abortar. Olha só, eu acho que vocês entenderam mal o que eu quis dizer, tá? Então, Fred, explica pra ela, porque ela não entendeu. Mas eu concordo com ela, porque ela falou do Chico, eu concordava com ela. Olha, Nelson, não, é porque eu acho o seguinte, é claro, é óbvio que existem agendas e pautas que são muito mais importantes e relevantes para o eleitor do que falar sobre mamadeira de piroca, sabe? Que é tipo... Que não existe, vamos deixar claro que não existe. Exato, né? Então, olha a gente entrando nesse debate. Esse é o problema. Não, mas então assim, eu acho que, obviamente, se o meu candidato vai falar sobre políticas públicas para a classe C e D, me interessa muito mais do que saber se ele vai botar o livrinho ali que tem 2 homens se beijando. Ok, porém, em contrapartida, eu acho que é importante, sim, haver no âmbito do debate político discussões sobre minorias. Até porque, assim, são quase... Poucas pessoas resolvem mexer nesse vespeiro, mas é um vespeiro real. A gente tem uma população gigantesca de gays, de drags, de viadas, de abortistas, enfim, tem, de mulheres. Então, assim, qual é o posicionamento desse candidato? Eu acho que o problema todo não é nem escolher uma estratégia A, B ou C. O problema é que o eleitor é tão despreparado, ou está tão despreparado para a conversa política, que esse tópico nem entra na questão como algo importante, sabe? Não, é que eu acho que esse tópico ele é tão complexo e fundamental, ele é estruturante da nossa sociedade, é por conta dele que há essa diversidade de rachaduras e rupturas, mas a gente não tem uma formação de uma educação política própria capaz de se engajar num debate como esse. Então, eu acho que nessa contingência histórica da eleição, e principalmente nesse momento de um ressurgimento da extrema-direita, é fundamental que a gente saiba escolher o debate. E é uma dimensão em que a esquerda é amplamente minoritária, ou seja, os progressistas são amplamente minoritários. Sim, por definição, a esquerda já é minoritário, né? Já tem por aí. E eu me lembro, em 2018, só para completar, quando o Bolsonaro foi para o segundo turno com o Haddad, e eu estava numa conversa com o Glauber Braga, do PSOL, e ele foi uma das primeiras pessoas que falou, gente, a gente tem que focar nas políticas que vão dar no bolso do eleitor. Ele batia no bolso. Tem que olhar para o bolso do eleitor, senão a gente vai perder voto. Não é falando de... assim, os caras não vão entender. Mas aí, os caras que votaram tudo bem, não vão entender. Chico, mas aí mas isso a minha só na questão da eleição. Durante todo o processo, você olha ele trabalhando dentro das comissões, é diferente. Ele está tudo atuando, bem. né? Estou com você, concordo. Agora, você não acha que é tipo nivelar por baixo o entendimento do eleitor? Pois é, mas a gente está aqui... Não, estamos nós aqui, 4 pessoas, tentando discutir política toda semana, beleza. Mas é para quê? Para elevar a discussão política. E quais são os tópicos? Então, mas se você está defendendo a estratégia de um candidato que, na realidade, não está elevando a discussão, ele tá ali, naquele nível básico. Vou só falar com o eleitorado que vai, sabe, que quer saber sobre o dinheiro, mas tem outras pautas. Não é nem isso, né? O eleitorado quer sobre o dinheiro. Ele tá falando sobre problemas reais de um eleitorado que não vai votar nele se ele ficar focando em políticas identitárias, por exemplo. Mas ele, no fim, está assumindo que ele sabe melhor o que é importante para as pessoas debater. Sim, tem uma certa todos fazem isso.
Todos fazem isso. Mas não dá para debater com a mentira, né? Como é que se posiciona sobre o kit gay? Calma aí. Primeiro, não existe. Segundo, não dá. Você não. Aí você aceitar a pauta. Nesse sentido, eu entendo. Gente, vamos seguir, porque senão a gente vai ficar falando desse assunto. E não que seja um problema, mas porque hoje a gente está com vários assuntos de política. Então, até o assunto sobre o qual eu vou falar, tem um pouco a ver com isso, mas eu vou jogar para Ana, porque é um assunto do qual eu gosto, Ana. Eu gosto muito desse assunto, que eu acompanho como leigo, que é a crise climática, né? Que a gente chamava de aquecimento global, mudança climática, e isso, crise climática, emergência climática é o termo que se usa mais atualmente. E a galera acha que entende, né? Acha que sabe mais do que cientista. E para mim, esse assunto deveria ser... Não, só porque a Terra é plana. Sim, temos que discutir. Isso pode ser um tema de um próximo programa. Vamos discutir. E ela pode ser redonda e plana. Lembrem disso. Pode ser redonda e plana. Ao mesmo tempo. Pode ser. Sim. Nossa, essa eu não sabia. Mas para mim, esse deveria ser o assunto mais importante. Porque tem a galera que acha que é a defesa da família, que é a questão de gênero, que é o problema da cristofobia ou a erosão das instituições. Só que, se não tiver planeta, não vai ter família, não vai ter gênero, não vai ter instituição, não vai ter nem cristão. Só que você trata-se de um assunto como se fosse um assunto político, né? Como se essa fosse uma pauta da esquerda. Ficou taxado como uma coisa de esquerda aqui. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a Ana vai falar de uma expedição maravilhosa para o Ártico, que tem tudo a ver com esse assunto. Topanálise tem a ver com topanálise. Topanálise já virou inside joke. A pessoa tem que volte 3 programas e saiba o que é topanálise. Teve essa expedição aí no Ártico, no Polo Norte, e a galera voltou com conclusões ainda mais catastróficas, né, Ana? Sim, então. Hoje eu vou falar dessa expedição chamada Mosaic Polar Stern, tá? Que é uma expedição que durou 1 ano no Ártico. E eles acabaram de voltar nessa segunda-feira. Eles voltaram com um aviso terrível, né? Então, o meu ponto é como é que o descaso dos governos populistas, né, com relação ao aquecimento global e aos acordos internacionais que lidam com o clima, se apresenta nesses desastres ambientais que estão cada vez mais comuns. Vide Austrália, vide os fogos aqui, o fogo na Califórnia, vide Pantanal, etc, etc. Então, assim, o Polar Stern acabou de voltar, graças a Deus, tudo certo. E o que acontece? Em setembro do ano passado, esse navio chamado Polar Stern, navio alemão, que é um quebra-gelo, eu não sabia nem que existia, achei o máximo um navio quebra-gelo, gente, incrível. Ele partiu da Noruega para passar 1 ano à deriva no Oceano Ártico, né? Ou seja, basicamente preso no gelo. E o objetivo dessa exposição, né, que é Mosaic, que é Multidisciplinary Observatory for the Study of Arctic Climate, não vou traduzir, porque, por favor, era observar de perto os efeitos do aquecimento global no Ártico, para obter dados e percepções que são fundamentais para nós, enquanto humanos, né, com relação à mudança climática global. Então, a expedição teve mais de 400 pessoas envolvidas, 20 países diferentes, usou helicóptero, aeronave, frota de navio, apoio da Alemanha, Rússia, China, enfim, vários instrumentos que foram projetados exclusivamente para entender os sistemas ecológicos e os processos atmosféricos, né, do Ártico. Então, 389 dias... 112 terabytes de dados coletados sobre as nuvens, sobre o movimento das águas, sobre os ursinhos, que todo mundo ama, eu amo pelo menos, né? Biologia, etc. e tal. Conclusão, mudança climática no Ártico está ocorrendo 2 vezes mais rápido do que no resto do mundo. Tá. Aí, não, bizarro. Então, aí o cientista lá, coordenador, chefe, super legal, não sei o quê, vira e fala:
o Ártico é algo que tem que ser estudado e o gelo está diminuindo muito rápido e a gente não sabe o que a gente está fazendo. Estamos destruindo esse bioma. Tá? Tá bom para você? Enquanto isso, nosso amiguinho demônio queima Pantanal, meu filho, vai, continua, sabe? Enfim. Mas o que eu achei engraçado, um dado curioso que eu acho que vale mencionar, é que essa expedição foi inspirada na jornada de um outro norueguês maluco que, em 1893, com um barco de madeira, tá, resolveu ir para o Ártico para, basicamente, flutuar nesse gelo, porque o que acontece é, você chega lá, o navio quebra gelo, ele fica empacado no gelo, e aí as correntes vão derretendo e o navio vai finalmente encontrando o seu rumo, né, com direção à Groenlândia, tal, não sei o quê. Gente, e o cara provou, assim, 1893, cara e coragem, que é possível. Então a galera é muito louca, esse pessoal cientista, adoro. O projeto custou... Não, adoro, gente, incrível. Eu fico imaginando essas festinhas nesse barco à deriva, deve ser uma delícia. Não. Águas internacionais não tem lei, terra de ninguém, amigo. Pois é, enrolaram vários problemas de abuso sexual, não sei o quê. Depois pesquisa, tem várias questões com relação ao Mosaic. Não, Vai vendo. Minha agenda de pesquisa é sobre o mar, um dos lugares que eu estou olhando para o mar, ilhas artificiais, e também é o Atlântico Norte, ou seja, lá a calota polar, como elas estão derretendo e criando rotas comerciais, enfim. E aí, como isso é problemático hoje em dia, e uma relação interespacial muito complexa. Mas isso que você trouxe também tem uma dimensão que dá para entrar na pesquisa, provavelmente, obviamente, de que não é mais crise climática, a crise já está acontecendo, é uma emergência climática. Cara, o mundo vai acabar se a gente não parar. E assim, Sim. E aí, o que eu acho que a gente não vai conseguir fazer com que o mundo pare com esses mundos, com esses governos populistas. Pois é. Não é então, o mundo que vai acabar, não, é a gente. O mundo está muito bem, obrigado. As baratas vão estar ótimas, as baleias vão nadar bastante. É verdade, Olha tem só, razão. A gente vai embora. I'm speaking. Ui, interrupting. Triplo. Não, tô brincando. Não, eu só queria fazer essa citação a incrível Kamala que jogou essa pro Pence no debate. E foi a frase da semana para mim. Mas, enfim, aí o Instituto German Watch, né, ele fez lá uma pesquisa do Índice Global de Risco Climático e apresentou na COP25 em Madrid. E eu achei super interessante observar que, tipo assim, os países que estão mais ferrados, né, são países que, cara, que ninguém tá nem aí. Ninguém tá aí para o Sri Lanka, para Madagascar, Quênia, Ruanda, Fiji. Países Who cares? e ilhas, Não, Ilhas Marshall afundou. Tem uma amiga que fez uma tese de doutorado sobre as Ilhas Marshall. E assim, metade dela já afundou. Atlântida. É surreal. E a pessoa tem uma conexão com a terra, que os corpos não podem ser enterrados em outros lugares. E aí não tem mais terra para enterrar os corpos. Então é como se na cultura deles o corpo continuasse vagando pela terra. Porque as Ilhas Marshall foram... Procurem a tese da Beatriz Bessa Matos, dela Matos com 2T. Ela foi até as Ilhas Marshall? Não conseguiu ir. Mas ela, cara, foi um trabalho belíssimo, uma tese belíssima que fala exatamente sobre as Ilhas Marshall, todo esse processo que as ilhas estão afundando. E são ilhas que eram americanas, que foram usados testes nucleares nela, então isso aumentou ainda a questão do afogamento, né, das ilhas. É tese de ciência política? Vai virar tese de arqueologia, né? Não, é tese de RI, né? É surreal. A tese belíssima, o Milton Cunha que tem que orientar, né? Porque eu nunca vi alguém usar esse adjetivo, eu adorei, mas só o Milton Cunha orientando. Inclusive é doutor. Não, mas, enfim, é deslumbrante. A conclusão é os países, né, que mais emitem gases carbonos, peguei uma pesquisa lá do Climate Watch, que fez um mapeamento
da emissão de gases por países desde de 1850 até 2016. Então, está um pouco defasado, mas enfim. Então, quais são os países, né? Vamos ver, vamos pensar. China, já sabia. Estados Unidos, Índia e Rússia. O que esses países têm em comum? Né? Ou eles têm governos autoritários, ou eles demonstram um movimento em direção a governos autoritários. E são países que, por exemplo, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, beijo, não quero, tchau, sabe? Tipo, resolvi hoje que não quero mais. Então, e o Brasil entrou nessa lista, né? O Brasil é o 6º maior emissor anual, tá, por ano, de gases de carbono. Enfim, o que eu queria trazer aqui como uma provocação é essa conexão, que o Chico até já deu uma comentada, entre governos populistas, né, e o problema do aquecimento global e as economias, e como isso tudo está ali misturado, porque, na realidade, ao meu ver, é tudo culpa do capitalismo. Mas a China é comunista. A China é comunista. Mas no mercado para fora atua como uma economia de mercado. Eu quero só botar um ingrediente interessante antes de jogar para os meninos, que o Putin, por exemplo, que é o que você citou aí, ele está interessado no aquecimento global. É um interesse estratégico para a Rússia o derretimento. Porque boa parte do oceano da Rússia está congelado. Derretimento para ele significa aumento de área fértil, porque você tem o permafrost, aquela área que nunca descongelava e já descongela. Ele cagou pro permafrost. Ele quer aquilo ali que vire um pântano para plantar arroz. E acesso ao mar, que boa parte está congelada e agora você tem áreas que não estão mais congeladas. No Canadá, por exemplo, além de estar navegável, que o Chico falou das rotas comerciais, você já tem turismo. Então você tem lá o esquimó, que agora já está fazendo o cursinho de turismo ali de hospitality. Porque está descendo cruzeiro. O Nanuque ali virou... Não pode falar esquimó, né? Não pode falar esquimó, desculpa. Nanuque, dono da pousada. Meninas, autoritarismo e mudança climática. Qual é a relação para vocês? Vai lá, Fred. Joga pro Fred aí, Nelson. Não sei. Eu não sei de nada disso, não tem nada a ver com isso, não, gente. Chico. Põe a cara no sol, Luana. Eu reciclo minhas cápsulas de Nespresso. Não tem nada a ver com isso, não. Você faz bijuteria também? Eu queria só fazer um adendo, um apelo aqui para uma campanha, tá? Coloquem aí embaixo nos comentários uma campanha para o Fred parar de tomar Nespresso. Tá? Para, Fred. Poxa, mas é o símbolo da minha ascensão social. Acabou a ascensão burguesa. Gato, você não precisa disso. Teu cérebro é a sua ascensão. Mas eu fico pensando na prática, porque assim, esse assunto me preocupa, né? Mas me preocupa no campo das ideias. Na prática é muito difícil a gente tomar medidas, como, por exemplo, seriam medidas práticas, tipo comer menos carne vermelha principalmente. Essa é uma atitude que eu tento fazer, eu reduzi bastante, mas não excluir carne vermelha. Eu acho que isso no futuro vai ser assim uma mácula moral que eu vou ter na minha biografia de comer carne vermelha. Andar menos de avião, por exemplo. Avião polui pra caramba. Agora eu não tô andando de avião, né? Nem de bicicleta eu tô andando. A ideia de consumir menos, sim, mas consumir menos em relação a mim mesmo ainda, eu consumo 10 cambojanos, entendeu? Então, eu comparado comigo mesmo, eu diminuí o consumo. Eu não compro mais roupa, eu compro muito pouca roupa, tanto que eu só uso a mesma roupa todo dia. Eu tenho uma tentativa de fazer... Mas assim, eu sei que ainda é pouco. Mas você lava, né? Você lava a roupa. Claro. Eu tenho, casaco preto eu só tenho uma, mas blusa preta... não tenho blusa preta hoje. Mas blusa preta eu tenho, 10. A Mônica, eu vou te dizer... armário da Mônica. Não, eu também sou assim, cinza, branco e preto. Mas você tem uma colorida que eu ganhei de alguém, enfim. Mas eu tenho um detalhe que eu queria comentar. Se a Maureen estivesse aqui, nossa colega de faculdade também, ela ia falar que você, Nelson, é uma vergonha. Por quê? Não é o indivíduo, nós, que vamos fazer alguma diferença. Enquanto o agronegócio, por exemplo, desperdiça 80% da água potável, sei lá como é que é o dado melhor, depois procurem, não vou ficar falando dado, inventar dado,
mas que a gente, se mudança do dia a dia, não vai fazer a menor diferença. E assim, eu já debati, né, com ela, porque assim, mesmo assim eu vou fazer. Eu acho que ainda tem que fazer assim, mas concordo com ela absolutamente que não é aqui, né? Não é na gente que vai mudar a coisa, é lá no agronegócio. Aí é o que a Ana falou, é na forma a calça jeans. Uma calça jeans, você tem ali uma meia Itaipu por calça jeans. Não, mas peraí, mas agora... Não, hoje eu tô implicando com o Chico, cara. Desculpa, Chico. Eu acho que é porque você se atrasou. Só porque eu tava dormindo aí. Vou implicar com você. Então tá. Não, tudo bem. Então você não acredita em micropolítica, é isso? Não, eu discuti com a Mário. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo. Mas não dá tempo, eu entendo a urgência dela. Não dá tempo. Mas não dá tempo, exatamente. Eu vou reciclar as coisas que eu consumo. As cápsulas do café, não é suficiente. E você vai privar as pessoas dos sonhos de consumo delas, por exemplo? Você vai dizer para o cambojano que ele não pode consumir a mesma quantidade de calorias que você, Chico? Você vai falar para um professor universitário da Universidade de Brasília que ele não pode ter uma máquina de Nespresso? Coitado. Vou, isso eu vou. Olha só, Fred, vou sim, tá? Não é para ter Nespresso na vida. Arranja outro. Cadê o Mas se quiser patrocinar a gente aceita e passa a beber Nespresso aqui, ó, todo pior dia. Que aqui tem uma que não é minha, é da minha sogra. Olha ali a porcaria da máquina. Mas eu utilizo já. Mas eu entendo, assim, não é demonizar a Nespresso, mas a Nespresso resume bem, né? Porque essa cápsula viaja ao mundo com um pouquinho de café para o seu deleite ali momentâneozinho, podia estar numa embalagem de papel. Aproximar a Nestlé que quer privatizar a porcaria da água, imagine então como é que fica o negócio. Mas eu concordo com a Ana no sentido de que, cara, essa forma nossa de administrar o mundo, essa forma capitalista de administrar o mundo, está acabando com ele. Não tem, assim, acabando não com ele, acabando com a gente. Inclusive tem umas teorias sobre acelerismo, que pega muito lá do Marx, que, enfim, Marx entendia que em algum momento o capitalismo ia falhar e que o pessoal ia arrumar para o socialismo / depois comunismo. E aí tem umas teorias sobre acelerismo, acho que é isso a palavra. Ou seja, vamos acelerar o capitalismo ao máximo, que ele vai se autodestruir e a gente vai conseguir formar alguma coisa, porque o capitalismo não tem como continuar existindo nessa população que a gente tem, ele vai nos acabar. Eu sou meio reticente a isso, mas eu entendo a lógica do que ele quer fazer, que é uma lógica do Marx, mostrar que o capitalismo vai destruir a sociedade. Mas nenhuma revolução comunista foi num país ultracapitalista. Não foi. Não, mas aí também tem a questão do capitalismo sempre dá um jeito de arrumar mais uma cápsula de restrito. Eu acho que esse que é uma das formas que vai acabar, aí ele arruma outra cápsula de restrito. Não, eu acho que isso é corretíssimo. Eu acho que uma das formas do capitalismo ele é uma potência tão grande que ele é capaz de descodificar tudo e recodificar novamente e continuar ali operando. É sinistro. Eu sou fã, sabe de quem eu sou fã? De carteirinha? Silvia Federici. Ponto. Não conhece, vai ler, vale a pena. Tem o livro lá das bruxas, super legal. Mas é sério, eu vi ela falar aqui em Nova York, e, cara, essa coisa, tipo, vamos todo mundo, sei lá, comprar um pedacinho de terra ali, guaba, entendeu? Morar junto, plantar uns alecrim dourado. É hippie, mas não é, Nelson, essa que é a parada. Eu acho que é mais uma... Não, eu acho que é mais uma questão de skill sharing, né? De compartilhamento de técnicas e conhecimentos, exato, e habilidades, do que uma parada hippie-dibe, entendeu? Eu acho que tem como a gente reformular a noção capitalista. Tá, calma aí, Chico, antes que você tenha um ataque cardíaco, reformular a forma como a gente pensa o capitalismo de uma forma que seja mais, viável para todos, plausível, sem ser uma lógica que é tão assustadora, tão, meu Deus, o comunismo, né? Que assuste tanto os mercados. Entendeu? Eu não sou comunista, mas eu acho muito engraçado quando se critica o comunismo partindo do princípio que o capitalismo deu certo.
Aonde? Porque ele pode. E vamos supor até que deu certo, estamos vivendo uma sociedade maravilhosa, mas ela não é sustentável, e não no sentido dos ativistas ambientais, não. Ela não se sustenta de pé a longo prazo. A minha contribuição para a humanidade nesse sentido é não ter Você filho. é marxista, então. Não ter Não filho. ter filho. Não ter Não, mas filho. tem uma galera espanhola, uns espanhóis, que tem uma teoria dessa aí, de não ter filho, que é quase que um egoísmo você ter filho. Porque você Eu está acho contribuindo para assustador. destruir o mundo. Querem Olha, falar gente, sobre isso? eu nunca concordo com o Nelson, assim, por Princípio, por convicção e princípio. princípio. Por princípio. Mas nesse aspecto, apesar de eu ser uma pessoa que eu gostaria muito de adotar um filhote, eu acho que o mundo do jeito que está caminhando está cada vez mais difícil imaginar colocar um outro serzinho aqui. Sério mesmo. Acho É que uma isso pode. questão de responsabilidade. Eu acho Não, que isso pode ser um assunto pra às gente. vezes, Fala. Porque eu acho que a gente pode discutir isso melhor depois, a gente falar uma pauta de filho. Porque é aqui isso a que eu ia gente tem falar, eu gente. até queria Você tem fazer pais isso. orgulhosos e a mãe, uma mãe super orgulhosa, dupla mãe. E eu e a Ana Cadê Mariana? somos esses freelancers aí do mundo, sem coração, Não, que só pensa em porque, si, não tem filho. assim, Fale por várias você, vezes. tá? Eu tenho muito coração. Eu também tenho um cachorro. Não, assim, várias vezes eu já parei pra ver, cara, no que eu coloquei a Nina? Nesse buraco. Ainda mais no momento que a Ainda gente é tá mulher. vivendo. Exatamente. Vamos seguir? Vamos seguir? Vamos. Seguinte, fazer só um corte aqui. Fred, sua bateria tá apitando aqui que vai acabar. Você quer trocar a bateria logo? Ah, tá bem. Posso né? pegar Eu vou pegar fazer xixi, um vou fazer drink? xixi. Fechado. E meu cabelo? O cabelo tá Pulgar sem bom. ser O que você sexy. quer fazer? Vai raspar de novo? Sim, eu tô raspando por causa da pandemia, né? Tem preguiça do caramba, comprei Faz uma um máquina, fade 100 reais. aqui lateral, faz uma coisa mais viada pra ganhar uns Nossa. votos aí do. Não, o Diogo que é o nosso galã. Eu acho interessante. Pois é. Carga de Ele tempo tá feita, com vamos voltar. bateria. Quem quer ir de objeto agora? Ah, eu A posso gente, né, ir. Nelson? Ah, tá. Oi? Não, Vamos eu lá. posso ir, tranquilo. Quem Então, quiser, mas. Você cortou o cabelo? Tá legal seu cabelo. Quem? O meu? Não. Não, mas eu achei legal. Eu porque só ele dei aquela desbastado. manutenção lateral. Mas então, o meu objeto tem tudo a ver com cabelo. Nossa, foi tudo combinado. Mas não foi, né, no Não, caso. não Mas foi. enfim. Então, eu fiz meu mestrado, 2 anos, incrível, maravilhoso. Então, o que acontece? É um ano que você compartilha com a turma de cima. Aí depois a turma de cima sai e você vira, tipo, sênior, né? E, geralmente, quando a turma de cima vai embora, eles deixam presentes para os que ainda estão no curso e que ainda vão continuar lá mais um ano. Então, eu ganhei um presente, que é o meu objeto de hoje, que tem tudo a ver com o meu cabelo. Essa menina, o nome dela é You, que em inglês quer dizer você, mas na realidade não é você, é ela, né? You. E a You me deu essa pinturinha aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, que ela fez porque ela se lembrou de mim, né? Por causa do Porque cabelo assim? porque foi logo na época que eu comecei a raspar o cabelo e colocar as tranças. Eu Ela não é estou usando as coreana? tranças. Ela é coreana? Aqui. Então Eu vi a Yu se você falou... tapou o ideograma aí, mas eu consegui ver. Peraí. Ali. Tá. Dá para ver direitinho? Dá. Então você é um então, abacaxi. A Yu falou que meu cabelo é igual um abacaxi. Isso você achou isso legal, você achou isso um elogio. Gente, eu achei ótimo. Tipo assim, meu perfil do Facebook, para quem quiser dar uma stalkeada lá, acho que nem vai É um conseguir. abacaxi. Mas durante anos era tipo uma cacatua, porque eu tinha um cabelo que era um pouco diferente, que caía só para um lado, assim, Eu me e tinha um lembro. topete, tá? Então, cacatua, é isso. Então, cacatua ou abacaxi. Então, eu amo essa pinturinha que ela fez para mim. É uma original. Ela é uma artista coreana super bem sucedida, querida, amada. Então, minha homenagem de hoje vai para Yu, que fez esse comentário sobre o meu cabelo. Bom, bonitinho. Eu achei muito legal esse mestrado que as pessoas dão presente umas para outras. Meu mestrado é porrada, tiro e bomba. Elas O puxam doutorado até o seu também. tapete, são legais. Não, gato.
Não, gato, mas Não, se foi, bem que meu doutorado foi total, um na minha turma era ano, gente boa, mas. um ano recebendo crítica. Pá, crítica, não sei o quê. Aí quando chega no final, todo mundo é amigo, tudo paz e amor, presentinho, não Foda, sei o né? quê, lá, lá, lá. Quem é objeto agora? Objeto. Eu posso Vai, ser, posso Chico. ser. Vai lá, vai lá. Então, o meu objeto é em homenagem ao Fred, que na semana Oh, passada ele ficou. Mas é uma homenagem crítica, obviamente. Ó. Ele Homenagem. ficou pagando de. Ah, eu nem fui pegar o meu diploma, não sei o quê, e blá blá blá. Enfim, eu fui pegar o meu diploma, sim, no meio da pandemia, porque deu um trabalho da porra, foram 5 anos, uma porrada de merda aconteceu, e tá aqui, ó. Meu objeto é o meu querido diploma, aqui mais pra cá, lá da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, de. Como é que fala? Doutor em RI. Então, aqui meu objeto em homenagem ao Fred, assim, eu tenho. E assim, Damari, chupa, tá? Chupa, Salles, chupa todo mundo. E pós-doutorado não é diploma, é só pesquisa. Pronto, tá aí. Vou ele é emoldurar isso doutor. aqui. Eu não tenho roupa aqui pra ficar com esse povo todo Não, graduado. mas, gente, posso falar uma Doutor, coisa? doutor. Antes de partir para a próxima pauta, eu tenho que falar um negócio que é super fofo, né? O meu pai, ele, enfim, ele deu aula na USP, não sei o que lá, ele é engenheiro, tá lá, almirante, enfim, pá. Mas ele está super animado que eu quero fazer um pós-doutorado, né? Então, e o meu pai, ele já tem lá seus vários anos, tal, etc. E ele virou para mim, eu acho que foi semana passada, a gente estava conversando, eu falei, não, porque tem que fazer a aplicação, não sei o quê, pro pós-doc, lá. Ele falou, minha filha, passa, porque eu já estou aqui com a flanela. Aí ele levou a câmera, né? Ele levou o celular do FaceTime e me mostrou a estátua que ele ganhou quando ele se formou no doutorado dele, da Minerva. Porque naquela época, quando você se formava, eu acho, não sei, tem que fact-check this, mas naquela época você ganhava uma estátua da Minerva, que é a deusa da sabedoria, da inteligência, sei lá, whatever. E ele, estou limpando aqui, minha filha, Minerva, para te dar. Ah, Então, fofo. Será que vai virar meu Merece. objeto? Minerva hoje é sabão em pó. Não, sabão detergente de lavar louça, né? Ah, obrigada, Nelson. Não, hoje em dia é isso, Acabou, né? com, Mas na época acabou com dele, o futuro objeto. na escola de Sagre, não sei. Vamos lá. Sagres, né? Não é Sagre, é Sagres. Então a Minerva é a deusa romana das artes, do comércio e da sabedoria, Ana. Eu nem botei no Google enquanto você falava. Vamos seguir com a pauta do Fred. O Fred vai falar dessa galera que a gente falava antigamente, a galera que se acha. A gente conhece gente assim. E é um fenômeno bem comum das pessoas que se acham especialistas. E muito comum nos comentários de redes sociais e de notícias. Aí o Fred vai fazer uma investigação científica profunda e vai traçar um perfil de quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas, Federico Bertolini? Elas são as pessoas do comentário da Ana, ou seja, da pauta da Ana, comentando nos portais de pesquisa. Os terraplanistas e negacionistas da mudança climática. Manifestando publicamente nos espaços. E, por conta disso, emitindo opiniões muito assertivas, muito seguras sobre as coisas. Eu tava brincando, sabe aquela regrinha, nunca abra a seção de comentários dos portais de notícia? Então, quase ninguém segue, né? Mas deveriam. E numa dessas visitas você provavelmente já teve a impressão de que quanto menos a pessoa parecia saber do assunto, mais ela tinha certeza do assunto. Quanto mais nonsense o que a pessoa está falando, mais assertivos são os comentários. E eu vou falar, e isso tem um nome, e chama efeito Dunning-Kruger, e foi objeto do estudo de um psicólogo, do Dunning, né, que baseado num fato bastante inusitado, que aconteceu em 95, né, lá em Pittsburgh, que é a história do MacArthur Wheeler. Então, esse sujeito, que era um sujeito grandão, assim,
muito fácil de ser notado, ele roubou 2 bancos em Pittsburgh à luz do dia, né. E quando ele foi pego pelas autoridades, ele ficou muito surpreso, porque ele falou: "Ó, mas que estranho, eu usei suco de limão na câmera", ou seja, a ação dele à luz do dia se deveu ao fato dele acreditar que usar o suco de limão ia impedir as imagens dele de serem captadas pelas câmeras. Querido, Essa tá história tudo foi errado. ótima. Ele ia ficar Já tô invisível? Eu não entendi isso. Eu tô lembrando disso, cara. Eu li essa história. É muito. Exatamente. Ai, E essa história foi o mote Qual o que o nome Dani dele? MacArthur Wheeler. Coraçãozinho para MacArthur, gente. Ele é muito, muito criativo. Foi. Muito criativo. Foi uma performance, eu acho. Mas, gente, como é que eu posso ser preso? Eu tava com limão no corpo. É isso. Ele achava que esfregando limão no corpo, então ele ia ficar invisível para a câmera. Basicamente isso. Né? Gente, o máximo que ia acontecer funcionou. é ele pegar. Não, o máximo que ia acontecer é ele ter uma queimadura de pele ali, séria. Uma queimadura de pele, isso. Se você tá no churrasco com uma caipirinha, sempre fala: ó, sua mão, cuidado. Ah, vai te catar. Mas como é que ele Mas chegou a ele- essa mas é conclusão? Como é que funciona a cabeça dessa pessoa, Verdade. Fred? Aí eu não fiz as pesquisas profundas sobre o MacArthur, de quem que ele pegou. Não foi uma corrente de WhatsApp, porque foi em 95 em Pittsburgh. Então, eu acho pouco provável que tenha sido numa corrente de WhatsApp. Muito embora, certamente, se ele fizesse isso hoje em dia, ia ter um efeito copycat e várias pessoas iam tentar fazer também acreditando que quando elas passassem suco de limão no próprio corpo, elas iam ficar invisíveis. Mas o importante é que um acadêmico resolveu escrever a partir desse mote. E o Dani, então, tentou... ele fez uma série de experimentos e ele manipulou uma informação relativa à autoavaliação sobre testes. Então, eles fizeram testes gramaticais, enfim, uma série de testes, e eles perguntavam para as pessoas sobre como as pessoas achavam que elas tinham ido nesses testes, né? Ao que ele chamou de uma habilidade metacognitiva, ou seja, a habilidade que as pessoas têm de entender exatamente em que pé elas estão do ponto de vista cognitivo. E o que eles perceberam foi que as pessoas nos quartis inferiores, ou seja, com as piores avaliações, elas achavam que tinham tido notas superiores, inclusive às pessoas do primeiro quartil. Né? Ou seja, Autoestima. Não é nem alto. Eu tenho inveja. Autoestima. Hoje eu não trouxe gráfico, mas assim, depois a gente pode linkar o paper nos comentários. Linkar o paper. Ai, meu Deus, é muito Isso é uma cantada Ancorar- maravilhosa. Ancorar o artigo acadêmico. Eu acho Ancorar que tu tinha que estar no seu Tinder. Vou linkar meu paper. Ele é casado, cidadão de bem, conservador. Verdade. Sim, mas mas fica como ideia para as pessoas que Não falo mais nada. Tudo não, certo. mas fica como uma ótima ideia para as pessoas que possam desenvolver algum tipo de crush em relação a membros do canal, né? Que também tem Ou isso. a linkagem dos papers. Eu já me no perdi caso. total. Exatamente. A gente tá falando de quem mesmo? A gente vai colocar os gráficos para vocês verem, os gráficos que eu gosto tanto. Mas o fato é que, então, essas pessoas que tinham as piores avaliações, elas não só padeciam dos efeitos concretos associados a serem menos habilidosas ou terem menos conhecimentos, mas elas tinham um problema, um terceiro problema, que era o grande problema que os autores identificam no paper, que é a falta de percepção sobre o próprio desconhecimento. Então, esse que é o efeito Dunning-Kruger e que a gente caracteriza uma ilusão de superioridade, ou seja, as pessoas que elas sabem tão pouco sobre um tema que elas sequer têm noção
da complexidade deles e do que envolve aqueles temas, e elas acreditam que sabem muito. Por outro lado, os que têm as melhores avaliações, eles acham os testes tão fáceis que eles acreditam que os outros também performaram melhor. Então, eles acham que, comparativamente, eles não foram tão bem em relação aos outros, porque os outros gabaritaram, porque estava muito fácil. É o oposto da síndrome do impostor, né? Exatamente o oposto da síndrome do impostor. Exatamente. E daí vem uma série de papers que tentam questionar isso, e no fim eles todos acabam, de um jeito ou de outro, chegando a resultados muito similares. Chico, pensou em alguém? Quero perceber se o Chico pensou em alguém. Cara, eu pensei em mais da metade do governo federal, mas você escolhe o que você quiser aí. Qualquer um serve. Tá bom, vai lá, fala, Ana. Não, eu queria só começar dizendo que eu sei que nada sei, tá? Deixar aqui. Inteligentona. Sei que nada sei. Não, para, Nelson, mas, porra. Não, eu tô. Pra cortar. Sim. Levantou a bola, porra. Eu tô pensando, por exemplo, quando teve logo no início do governo atual, em que você tinha lá a vaga a ser preenchida na embaixada brasileira em Washington, que se tornou um debate nacional se o deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, tinha qualificação suficiente, sendo que a qualificação... Assim, aí eu fiz até um vídeo, foi um dos vídeos mais vistos que eu fiz quando eu estava lá no My News, que eu peguei o currículo dos embaixadores de vários países em Washington, só para dar uma comparada, assim, só para... Vamos aterrissar? E países, assim, países pequenos, assim, o embaixador de Ruanda e Washington, aí você tinha as pessoas eram os melhores diplomatas dos seus países que são destacados para Washington. E aqui tinha um debate nacional, porque dizia-se que o personagem falava inglês, cara, só que o nível é tão baixo que as pessoas não sabem que aquilo ali não é inglês. Aquilo ali que ele falou não é inglês, aquilo ali é um broken English, né? É uma mistura de inglês com tagalog, eu não sei o que é aquilo, mas aquilo ali não é inglês diplomático. Aquilo não é inglês diplomático. Aquilo ali é pra você, peguei um avião, aí eu fui na Disney, comprei um hambúrguer. Tudo bem, você fala inglês, é crédito ou débito, aí esse tipo de inglês funciona, mas assim, diplomacia não é aquilo. E para você gabaritar alguém para ser um mediador da relação diplomática Brasil e Estados Unidos, você exige muito mais do que aquilo, mas o debate nacional, a imprensa tentava mostrar o currículo dele, ele trabalhou nos Estados Unidos, numa lanchonete... Ele virava hambúrguer. Não é isso, é isso. Mas no fim das contas, o lugar onde ele disse que trabalhou, que fritava hambúrguer não frita, hambúrguer na chapa, nem hambúrguer tinha, porque era um lugar que só servia frango, sabe? Nem isso. Mas isso não é só assim, o debate está errado. Isso não é um debate. Isso não é em que mundo eu estou? Isso não é qualificação para embaixador. Ele não sabe nem o que precisa para ser embaixador. Só que quando isso é um fenômeno individual, e eu conheço gente assim que acha, tipo, a pessoa descobriu qual é a capital da Eslováquia e acha que isso é ser intelectual, você saber a capital da Eslováquia, sendo que é uma informação enciclopédica, não é inteligência. A pessoa ter isso como um fenômeno individual, um defeito, uma característica, não vou chamar de defeito, uma característica individual, ok. Mas quando isso toma o debate público e vira um debate nacional sobre uma fraude intelectual, eu acho assustador. Não, eu achei o tema do Fred interessantíssimo, né? Porque, na boa, vamos combinar, a gente está na era da pós-verdade, né? Tipo, que não tem mais de verdade. Qual é a verdade? A verdade sou eu, né? No caso, eu faço a minha própria verdade. Então, cada pessoa é detentora de toda a sabedoria. Então, isso é essencial. Mas, na realidade, o que isso me lembrou, Fred, é um filme, e aí eu vou deixar minha dica da semana, que é um documentário que eu assisti chamado Deep Water, tá? Então, não vou dar muito spoiler, mas já dando. O documentário fala sobre um inglês chamado Donald Crowhurst, que era um marinheiro de primeira viagem, e aí ele viu que tinha grana envolvida nessa competição chamada Vendée Globe, ou Globo de Ouro, em português, que na época foi a primeira corrida de barco à vela, né, ao redor do mundo, sem escala. Aí ele falou, gente, tem grana, vou entrar. Né? Então ele conseguiu... Não,
Não, entrou. Conseguiu Ganhou não, né? financiamento Pelo amor de Deus. Não, conseguiu financiamento para o barco dele, aí tinha mídia em cima, a galera gravando documentários sobre ele, não sei o que, nananã, e o cara nunca tinha navegado um barco. Ai, meu Deus. Não, e aí toda uma mobilização para construir o barco, que tinha que ser de acordo com não sei o quê. Enfim, ele resolveu zarpar com o barco antes que o barco estivesse totalmente construído. A história dele é basicamente a história de um anti-herói, né? Porque ele foi convencido por essa noção de que ele sabia o que ele estava fazendo. Eu lembrei do padre do balão. Não, morreu, Nelson. O cara morreu. O padre do balão também. Gente, pelo amor de Deus. Cara, Pois é, não- o padre do balão, exatamente. Morreu, Velejar se não é uma ferrou. brincadeira, não. Eu sei porque eu fiz escolinha de velejar quando Não, pequeno. A Mirklink, fala sério, né? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um, Não. cara, é uma parada difícil, é muito maneiro, mas não é assim, você bota o barco no mar e vai embora. Que isso? Pois é, não, e essa competição Ai, foi na Jesus. época que, cara, não tinha GPS, não tinha internet, sacou? Era você com os astros ali, né? Fazendo cálculos de tipo, vou virar à esquerda Astrolábio, agora. né? Melhor. É. Mas assim, e outra coisa que eu queria falar, um comentário que eu queria falar sobre essa questão que o Fred trouxe, é como isso se reflete no mercado das artes, né? No universo das artes. Isso é bom, fala. Através da síndrome do impostor. Porque, assim, eu não conheço nenhum artista que se ache tanto. Não conheço. Todo mundo se acha o cocô do cavalo do bandido, não sei fazer. Intimamente não ou tenho em conhecimento. público? É, boa pergunta. Depende, mas mais intimamente. Porém, apesar dessas pessoas, né, desses artistas, e eu super me coloco nesse grupo, né, apesar de serem pessoas, não no grupo das pessoas que são fodas, né, não, mas sério, mas tipo assim, apesar você vê tipo esses grandes artistas, tá, não sei o quê, apesar deles terem um super conhecimento da técnica, dos processos, das suas habilidades pessoais e artísticas, conceituais, intelectuais, são quase que tomados por um medo e uma insegurança incontrolável e quase que paralisadora, sabe? Sim. E aí eu pensei muito, quantas vezes durante o meu mestrado aqui, que eu não ouvia os meus professores me dizendo, você está com medo, querida? Vai com medo mesmo, sabe? Que é para já justamente ir incutindo essa noção de que o medo faz parte, porque a síndrome do impostor é algo que é inerente ao processo do artista, entendeu? É a produção acadêmica. Sim. Pois é. Então, assim, fala. Não, é que eu achei. Desculpa, é sobre, na verdade, uma pergunta para o Fred, porque eu queria saber se tinha um recorte de gênero nessa pesquisa. Porque há umas 2 semanas, eu vi uma notícia sobre como as mulheres se acham inferiores, que fazem com que elas não se candidatem a certos cargos que elas teriam a capacidade de se dedicar. E a Paula que viu isso, que a Paula estava num momento assim, cara, de se questionar por que, né, essas coisas acontecem. E assim, então assim, o número de mulheres que se candidatam a cargos de gerente, enfim, qualquer cargo acima, ou pede salário, ou vai fazer concurso, coisa do tipo, é muito inferior ao número de homens. Os homens acham sempre que tem condição. Por exemplo, e aí falando do meu lugar de homem heteronormativo, branco, cis, blá, 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 qualquer concurso de faculdade pública, eu entro. Se bem que eu não entro achando que eu vou passar, eu entro para fazer um teste, né? Você testa, um dia você consegue. Você né? não tem medo de entrar. Não tem medo de entrar, exatamente. Não se sente constrangido em entrar. Não me sinto constrangido. Obviamente, quando eu não passo, eu fico meio mal, né? Mas beleza, eu entendo que é um processo, igual o Michael Jordan, né? 1006 até acertar, ela virar um processo automático, você começa a acertar, pum. Então, assim, eu entro em todos os concursos públicos, de substituto, não substituto, fora no fora do Rio, para poder ir acumulando isso. Inclusive, eu tenho um caderninho de fracassos, e com um sucesso só. Na verdade, 2 sucessos que eu passei, um concurso do privado e um público. O resto são 12 fiquem pra ver o episódio de The Last Dance. No final do ano, a gente vai lançar The Last Dance Chico Dudu.
Tá. Sacanagem. Não, mas, enfim, Chico, é importantíssima essa aqui é a questão do mesma gênero. coisa. Aqui é a mesma coisa. Você aprende que, tá, quero passar para o fellowship, bababá, para residência, não sei o que lá. São 10 processos de aplicação para um ganho, para um resultado bem sucedido, Positivo. entendeu? Não, mas o que eu estou querendo dizer, assim, eu faço isso. As A gente mulheres sente não que fazem isso. a gente pode se apropriar desses espaços, ou seja, não existe espaço Que a gente não possa que não ocupar. pertence a gente. É isso. E que na pesquisa mostrava que as mulheres têm esse medo. Não, apesar de achar que isso é uma generalização da sua parte, eu concordo. Tá? Eu concordo, eu acho que as Não é mulheres... generação minha, não. Isso é pesquisa. Eu Mas que generaliza, que vai pela média, que vai... Por acaso, estava lendo sobre essa síndrome do impostor a semana passada. E esse nome aparece pela primeira vez no fim dos anos 70 num artigo. E neste artigo inaugural do termo, fala especificamente das mulheres. Que as mulheres não acreditam ser inteligentes o suficiente e acham que estão enganando todo mundo, que elas vão ser descobertas a qualquer momento, que são uma fraude. Mas isso no artigo que conceituou o termo. Ele foi conceituado diante desse cenário de mulheres executivas, justamente isso, em 78, se eu não me engano, que tinham esse sentimento. É a estrutura machista da sociedade. O meu recado vai para as mulheres. Meninas poderosas, pretas, não pretas. Cara, vambora, mete a cara, Não, na verdade, eu vou falar a frase da minha irmã, que é: mete os peitos, que a vida é um sutiã. Entendeu? Mete os peitos, tenta. Muito bom. Isso, muito bom. Não, foi o que eu falei para esse debate também surgiu no meu grupo de amigas e amigos do doutorado. E saiu um concurso e as meninas estavam como, ainda não se sinto segura. Aí eu e um outro amigo, que não é hétero até, a gente, cara, vai, não interessa, tenta. Foda-se. Se conseguir, beleza, se não conseguir, mas eu vou. Aí voltava, muita energia para ser gasta, etc. Cara, não interessa. Tenta, vocês são capazes, cara. Tenta, né? Eu tenho um episódio... São capazes e são fodas e bem capazes de conseguir. Não, mas nem todos são capazes também, né? Vamos combinar que nem todo mundo é capaz. Pode não ser capaz e não é vergonhoso. Não é vergonhoso, né? E o pior é que nesse caso são super, hiper capazes. Que foda. Eu falei, gente, caraca, façam. Vocês vão passar. Eu tive uma situação que eu me sentia... eu tava nesse dilema, foi quando eu consegui a vaga para ir para a Antártica. Que eu tinha negociado lá com a Marinha, eu tinha aplicado lá para viajar no navio da Marinha para a Antártica, para conhecer a base brasileira da Antártica. Aliás, se eu botar Garrone, Antártica, vai aparecer meus vídeos lá, são 5 vídeos. No YouTube. Não, claro, pô. O canal é meu, eu faço o que eu quiser. Só não posso ter nudez aqui, senão o YouTube corta. E eu tinha conseguido, a princípio, eram 3 vagas. Iríamos eu, a Mara Luque e o Antônio Tabet. E eu ia de cinegrafista, produtor, camareira, cabeleireiro, eu ia fazer a parte do bastidor, que é o que eu sempre fiz na vida. Em 15 anos de TV, basicamente foi isso que eu fiz. Não cabelo, mas também, acho que eu já fiz de tudo, até maquiagem já fiz. Mas eu fazia edição, produção. Que esse programa esse programa específico que você está falando da Antártica é incrível. Então, mas o que aconteceu? Eram 3 vagas. Aí, eu acho que era corte, era fim de ano, fim de governo, acho que foi cortando dinheiro. E no fim das contas, o assessor lá da Marinha me ligou e falou assim, olha, só tem uma vaga, você quer? Eu falei, óbvio, sim. Não pensei. Só que depois, quando eu desliguei, eu falei assim, eu vou ter que ir sozinho. Porque eu ia ser cinegrafista, eu não sou cinegrafista, virei cinegrafista. Daquelas pessoas, assim, para fazer vídeo tem que ter... O mais importante numa reportagem de vídeo é o vídeo. O repórter você inventa depois... E fui sozinho. Aí eu fui cinegrafista, repórter, operador de áudio, fiz maquiagem, cabelo meu. Só que na véspera, eu tive uma crise de dor de cabeça, fui parar no hospital, tomar tramal, que aliás é uma delícia, porque eu achava que não ia dar conta. Porque eu nunca tinha feito aquilo. Mas é engraçado. E chegou lá, assim, eu tinha que fazer. E ainda tinha uma coisa, eu ia ficar 1 mês de folga, eu tinha que voltar com alguma coisa. Se eu voltasse, não, eu não conseguia. Eu fiquei lá 1 mês, eu não conseguia fazer nada. Tinha que fazer alguma coisa. Só que aí hoje, pensando retrospectivamente, a minha matéria... Hoje eu ia fazer completamente diferente. Mas eu fui com cabeça de editor. Eu sou editor.
Então, eu vou fazer cabeça de editor. O que eu sei fazer? Texto. Eu vou fazer texto. Vou fazer uns textos aqui, vou deixando escrever uns textos. Qualquer coisa eu olho, consulto aqui. O texto tá bom. A imagem vai estar mais ou menos, mas o texto eu sei. Olhar pra câmera, qualquer coisa eu pego umas imagens, põe em cima. Não sei se minha voz vai ser boa, se minha cara... E foi. E a luz da Antártica é ótima. É ótimo. Tem a luz aqui, um rebatedor, é maravilhosa. E foi... Gelo, né? Chegando, vários gelo. E o resultado, que no fim das contas eu acabei fazendo absolutamente tudo. Eu fiz imagem, som, roteiro, edição... tudo, entrevista, tudo que tá lá. Eu só tive um finalizador que me ajudou na parte assim de pintar o palhaço, ficar uma coisa mais bonita na parte da finalização. Mas a edição e foi um trabalho muito difícil, eu surtei, mas chegando lá eu fui desenvolvendo uma técnica e depois disso eu acabei tendo uma coluna no canal. Hoje tem um canal no YouTube, tem um canal tem uma coluna no canal do Professor Leandro Carnal, e hoje é o que eu faço da vida. Hoje é o que eu faço, aquilo que eu achava que eu não sabia fazer, hoje é o que eu faço da vida. É uma loucura isso. Não, e é isso que, assim, não tô nem aí pra questão de, tipo, pessoas que acham que sabem demais, até porque, tipo assim, cara, cansativo, eu tenho preguiça de gente que acha que sabe tudo, tá? Porque ninguém sabe tudo. Desculpa, não sabe. Preguiça. Não sabe, preguiça. Mas é incrível. Eu vou te apresentar o isso professor Leandro Carnal, aí você vai rever seus conceitos. Preguiça. Não, o professor Leandro Carnal eu acho ótimo. Ele é surpreendente. Não, obviamente que não sabe tudo, mas é surpreendente. Mas tem trajetórias também, né, que acabam fazendo as pessoas terem experiências múltiplas, e aí elas acabam... mas ele não sabe tudo. Não, claro que não. Ele não. Óbvio. Não, tô zoando. Mas eu acho incrível essa coisa dessa paralisação, né? Porque a gente entra numa. Tipo, não vou conseguir, não sei fazer. E é psicológico, né? É tudo na cabeça. É psicológico, é cabeça. Teve um dia no doutorado, tava na fase final, tinha tipo 2 meses para entregar, já tava quase no final. Eu entrei na biblioteca da PUC, travei. Não sei nada, né? Isso aqui é uma merda, não faz o menor sentido. Aí eu me desesperei, chorando, saí da biblioteca, fui lá na PUC, tem uns espaços legais, assim, de árvore e tal. Tem uns espaços maravilhosos. Sabe, Olha só, quer parar de atacar a PUC? Que eu sou filha da PUC também, adoro. Não, tem uns espaços maravilhosos na casinha, né? Casinha, não, tô falando do Nelson. As casinhas da PUC porque ele não fez PUC, entendeu? As casinhas do DCE, né? As casinhas, a galera ali é direto. Enfim, mas aí, cara, eu fiquei desesperado. Liguei pra Paula, mandei mensagem pros amigos. O canal tem acusação também. Oi? Polícia Federal, tá atento, né? Mas enfim, eu fiquei desesperado e eu mandei mensagem pros amigos, a minha turma, né? Minha turma é muito unida, somos 6, assim, muito unidos. E pra Paula, e a Paula me ligou, calma, não sei o quê. Eu falei, gente, aí mandei, as pessoas me ligaram, começaram a me ligar, minha turma me ligando, calma. Até eu entender, respirar. Falei, cara, acho que vai dar, vou voltar, vou comer um chocolate, subir, né? Vou botar uma adrenalina no corpo, sei lá, endorfina, sei lá o que fala. E aí volto pra lá com calma e vou fazer. Mas eu tive um ataque de pânico no meio da biblioteca, justamente porque eu achava que aquilo não cabia, não funcionava. E agora tá com o seu diploma aí do lado. Agora com o diploma aí. Eu fico voltando para a questão tipo do mestrado, porque para mim foi uma experiência de formação mesmo, mais inclusive do que a minha formação na PUC Rio de Janeiro, inclusive. Mas tem uma coisa que para mim foi muito incrível naquele momento, quando eu entrei, foi que tinha uma frase que eles imprimiram, tipo, acho que era um cachecol, para cada aluno que entrava, ganhava esse cachecol, que tinha essa frase, que start where you are, né? Comece onde você estiver, use what you have, use o que você tiver ali disponível, to do what you can, para fazer o que você pode fazer. Então, assim, é aquela coisa, tipo, cara, não tem tudo, vou fazer com o que tiver, sabe? Não sei onde estou, vamos lá. E eu acho que, assim, nesse sentido, é aí que, para mim, pelo menos, nasce o processo criativo, E processo criativo eu não estou falando com relação só à arte, até porque eu não sou uma pessoa que acredita que artistas são seres dotados de uma criatividade que vem da luz divina do anjo da guarda. Não acho.
Não acho mesmo. Eu acho que cada É esforço, indivíduo, né? cada Inspiração. Não, cada pessoa dentro da sua área é passível de atingir um nível de criatividade, né, de envolvimento, de dedicação, de pesquisa, etc. e tal, que leva a uma iluminação, que seja. Eu acho que é esforço, acabou, é esforço. Então, Mas tem que ter ali uma essência. Eu lembrei que eu sempre falo que jornalismo é a arte do possível. Eu trabalhei muito tempo em televisão e tal, e televisão, eu fazia jornal ao vivo, você fica planejando várias coisas, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo, aí caiu o sinal, não tem um repórter ao vivo, fulano teve dor de barriga, ou então caiu um avião, tudo aquilo que você planejou caiu e precisa fazer uma outra coisa. E quando é uma coisa em cima da hora, não vai ser a melhor coisa. Eu já tive embate com o meu chefe, dele questionar, por exemplo, mas isso estava na fase que eu já estava jogando foda-se. Ele me questionar uma decisão minha, eu dirigi um programa ao vivo. Uma decisão minha, aí eu falava assim, olha, naquele momento, eu decidi, no calor do momento, com as informações que eu tinha, eu decidi monocraticamente que aquilo ali era a melhor solução. Agora, pode não ser, mas eu sou pago para tomar essa decisão. Eu não tinha como saber o que ia acontecer. Pode não ser a melhor, mas naquele momento, com todo mundo gritando, a pica voando, eu consegui administrar dessa maneira. Mas para eu chegar a isso, eu tinha que ter um certo desprendimento, que eu já estava cagando. Se eu tivesse aquela coisa, ai meu Deus, vou ser demitido, puta que pariu, eu ia falar assim, senhor, eu errei. Eu falei, não errei porra nenhuma. Você naquela situação ia mijar nas calças. E eu tenho essa frieza do ao vivo. A Mariana Quintanilha, que não está aqui hoje à noite, tem uma das frases que mais me inspirou durante os últimos, sei lá, provavelmente 5 anos da minha vida, tá? Que ela escreveu um texto que eu não sei para onde foi ou qual foi a razão dela ter escrito isso, mas o texto basicamente diz: você planeja, e Deus ri. Então, assim, a vida é basicamente lidar com coisas que você não sabe nem de onde está vindo. É tipo, né? Tem uma coisa meu Deus! Que eu gosto muito da ideia do improviso. E é muito engraçado que isso já caiu para mim. Então, por exemplo, toda vez que eu vou apresentar um artigo em alguma conferência, eu faço um roteiro, eu estudo. Chega na hora, eu pego, gente, eu sou brasileiro gosta de improviso. Eu boto do lado e começo aí. Obviamente, eu estou conectado com aquilo que eu escrevi. Mas o improviso, eu acho ele tão potente, assim, tão capaz. E é mais ou menos o que a gente faz aqui, né? É o que a gente faz aqui. É o que a gente faz aqui, exatamente. Agora, obviamente tem um estudo prévio, né? A gente não é... Não, tem umas coisas escritas aqui, mas eu nem perco. Eu tenho uma nota de... Escrevo, vou lá e consulto e vou falando, mas eu gosto muito da ideia de improviso, por isso que eu gosto muito também do... Só terminar. Que eu gosto muito do partido alto, que é o improviso do samba. E o samba é quase que o improviso de uma música clássica, enfim. Então, assim, e eu tenho todo esse caminho também do improviso, do acaso, que eu acho mó barato. Eu acho que funciona pra caramba. É que você tá falando do quê mesmo? Já não me lembro. Da teoria do Krieger, não é que é? Não sei. Vamos seguir. Eu tô quase pulando minha pauta, porque eu tô achando tão chatinha. Não sei se eu falo. Não, tua pauta é ótima. Porque eu tô achando esse papo... Não, porque eu tô achando esse papo realmente legal. Eu tô achando esse papo realmente legal. E eu tô tendo que cortar. Vou ter que cortar. Então não corta, deixa rolar e depois joga. Não, a gente já tá com mais de... Nossa, vai dar 1h30 já. Se eu for falar, a gente vai ficar aqui 3 horas. Não, olha só. Se você for falar, eu vou encher o meu copo de vinho. Para encher? De encher? O meu também, ó. Minha cerveja... Outra pausa? Segunda pausa? Esvaziou aqui, ó. Então tá. Vocês querem carga e descarga de líquidos? Eu preciso, porque eu só fiz a bateria outra vez. Então vai lá. Você sabe que tem gente que acha que jornalismo é criatividade? Mas eu acho. É uma loucura. Pra mim, jornalismo, sabe qual é o segredo do jornalismo? Deadline. Qualquer trabalho artístico equals deadline. Tive que entregar esse final de semana uma performance para mandar pro cara que fazer a correção de cor do vídeo, do não sei o quê. Cara, eu passei 1 mês, te juro, sentada em cima do material. Sentada. Em cima do material. Mas era uma enrolação ativa ou um empacamento?
Faz diferença? Faz. Você pode ser Não, viciado óbvio. e procrastinar. Podemos voltar? Vou falar dos países, das pessoas que gostam do Trump, porque a gente tem uma visão assim um pouco... Tem um ranço do Trump, né? Porque ele é um cara meio controverso, ele é contraditório, odeia estrangeiro, é misógino, é Meio. racista e tal, tal, tal. Então a gente tende Só a um achar... pouquinho. A gente tende a achar que ele é uma pessoa estranha e não gostaria de ter ele como amigo. Mas tem gente que acha ele o máximo. Tem alguns que são meio óbvios, assim, para quem entende o mínimo de relações internacionais, que é, por exemplo, Israel. Israel sempre tende a gostar dos presidentes republicanos. Eu me lembro, por exemplo, quando eu visitei Israel, era o governo W. Bush. E o mundo inteiro, né, odiava o Bush, invadiu o Iraque. Lá em Israel, todo mundo adorava o Bush é rei. Então, os republicanos tendem a ser mais próximos, e agora você tem o Netanyahu ali, unha e carne, né? Então, esse aí é uma coisa meio previsível. Agora, tem uns que não são muito previsíveis. O país, por exemplo, que teve uma pesquisa do Pew Research, dessa confiança internacional no Trump por países. Qual o país que teve que mais apoia o Trump? O que vocês acham? Qual seria... Filipinas. Índia. Filipinas. Resposta é Filipinas. Errei. Só que tem uma explicação, Eu não falei, porque Júlio. eles são ex-colônias de lá, tem uma relação muito próxima, tem uma coisa aspiracional com os Estados Unidos. Os filipinos, por exemplo, mandam muita mão de obra para enfermagem, por exemplo, porque eles têm uma escolaridade, uma formação boa em enfermagem e já saem falando inglês. É muito comum nas Filipinas falar inglês. Eles têm uma língua lá que parece inglês, é um inglês meio filipino, então já tem essa Meu orientador, ele é filipino. Jura? Pai americana, mãe filipina, quando morou na base militar, aí nasceu lá e foi embora para os Estados Unidos. É isso. Só que tem uma coisa que é muito bom se dar uma aprofundada no número, porque o apoio ao Trump é tipo de 77% nas Filipinas. Aí você pensa, Mas ele odeia o poxa, Trump. só que se você for pegar o apoio ao Obama, chegou a 94%. Então, assim, eles não gostam do Trump, eles gostam dos Estados Unidos. América. Né? Que eles têm essa relação com os Estados Unidos. Outro lugar que tem muito apoio ao Trump são alguns países africanos de maioria cristã. E aí eu vou citar o Quênia, que é muito forte, e também Uganda é muito forte, e Uganda é o pior país do mundo para ser gay, que você tentou aprovar ali uma pena de morte para quem fosse gay, e você tinha pastores evangélicos que nos Estados Unidos são tidos como muito radicais, nos Estados Unidos são recebidos, na África, em Uganda especificamente, são recebidos como assim fadas sensatas e grandes intelectuais. Na Nigéria também, que tem uma população cristã considerável, o Trump é muito, muito querido, e nem o caso dos países africanos é justamente porque ele, em tese, teoricamente, pelo menos no discurso, defende os valores cristãos. Então o Trump, apesar daqueles defeitinhos dele, aquelas coisas, aquele, né, grab by the pussy, aquelas coisas, ele é cristão e isso cola. Eu vi uma declaração, por exemplo, na BBC de um desses pastores, que ele usou a palavra alívio quando o Trump foi eleito. Foi um alívio, porque o Trump, entre outras coisas, cortou o financiamento de ONGs que pregavam ou agiam pela contracepção, o uso de contraceptivo. E os cristãos lá são completamente contra. Eu achei essa pauta super legal, não sei porquê, porque a gente dá para entender porque, se você é em Israel, é uma questão de sobrevivência. Se for nas Filipinas, é uma questão de aspiracional. Se for nesses países africanos, você tem essa questão do cristianismo. E tem um que eu acho muito interessante, que aí é interno, que é na Flórida. Porque a gente tende a achar, por exemplo, que negros e latinos são contra o Trump. Né? Até porque a relação dele com Black Lives Matter, de tentar criminalizar o movimento, é muito clara. Mas ele tem um apoio, por exemplo, forte na Flórida dos cubanos. Cubanos que pode ser neto de cubano, mas que se sentem cubanos e tal, porque são anticastristas. E o Obama, por exemplo, teve uma aproximação de Cuba, chegou a reabrir a representação diplomática em Havana. Então ele tem um apoio forte cubano na Flórida, vota no Partido Republicano. Eu achei Agora, essa... Cara, Nelson. Fala. Pode falar. Então, agora, por exemplo, em Israel, provavelmente Tel Aviv é muito diferente do resto, né? Porque Tel Aviv é essa grande farm de Amoedo. Não, porque Tel Aviv tem até um filme muito bom que tem um apelido de Tel Aviv, que não sei se vocês sabem, que Tel Aviv é chamado de A Bolha, justamente por isso.
né? Porque eles vivem naquele mundinho que Tel Aviv é uma... Eu me senti careta em Tel Aviv. Eu me senti careta, eu conheci uma pessoa em Tel Aviv, que aliás a história é longa, mas é muito, muito complicado. Que eu cheguei no momento e falei assim, eu acho que na praça pública não é adequado. Eu cheguei a esse momento. Então assim, Tel Aviv... Recatado do lar. Eu me sentia Marcela Temer em Tel Aviv. Mas Tel Aviv não é exemplo, porque Israel é aquele negócio, né? Tem uma piada que diz, tem 2 judeus, tem 3 opiniões. Então Israel é um país muito diverso mesmo. Então você vai ter o ultraconservador religioso andando ao lado da pessoa que está fazendo saliência numa praça pública em Tel Aviv. Saliência é muito bom. Saliência é uma frase do Fred. Nossa, Saliência é eu uma vou palavra do recuperar, Fred. vou recuperar essa palavra, verdade. Muito boa essa palavra. O Fred me deu uma entrevista para minha coluna da semana que a gente falou de eleição americana e ele usou essa palavra. E ele usou essa palavra saliência, que eu falei que isso é muito Jorge Amado. Saliência. Total. Então, essa é a minha pauta. Pronto. Falei, mas eu não quero debate, não. Eu quero ir pro objeto. Nossa, calma. Vamos pro objeto, senão a gente vai ficar horas aqui e o meu objeto. Aí, Nelson. Não eu só queria falar. Eu só queria falar do. Não, ele tá batendo um desespero que meu computador tá dando pau. Mas vamos lá. Não, calma, relaxa. Vai dar certo. Pode cortar a qualquer momento, tá, gente? Então, se cortar é porque o computador deu pau, então vocês entenderam que deu pau. Vamos lá. Não, tem o caso da Ling Zeng, que é uma chinesa americana. Você viu isso? Isso aí. Enfim, ela virou uma celebrity no último comício, ou showmício, ou burrício do presidente americano, que eu não quero falar o nome, porque ela e várias amiguinhas, coleguinhas dela, né, todas chinesas americanas, foram com a camiseta Chinese Americans Love Trump, ou seja, chineses americanos amam Trump. Segundo, qual a fonte dessa informação? Ela mesmo, gente. Fox News. Tem que botar a não, fonte. Mas é sério, Fox News. Mas é Fox News. Mas, enfim. E assim, e essa questão que você falou, inclusive, dos latinos, né? Eu faço parte de um coletivo de arte aqui que é chamado New Latinx Art, né? E, cara, vários tem, tipo, não que eles sejam pró-Trump, mas vários têm familiares que relatam a história de uma coalizão de hispânicos e latinos, tá? Principalmente em Arizona, que estão assim apostando suas fichinhas no Trump, sabe? Eles querem que ele se reeleja por conta da pauta que ele defende de religião, valor conservador, blá, blá. Eu, sinceramente, não entendo. No momento que você tem um presidente que as leis dele visam, vou usar uma palavra, não vou usar essa palavra, ferrar. Vou ser educada porque minha mãe é assim. Prejudicar a vida do imigrante, ou transformar a vida do imigrante no inferno, né? Ele quer construir. Mas esse que vota não é mais imigrante é o outro. Por que ele tem que ser solidário com um cara que tem a mesma origem que ele? Mas leiam Paulo Freire, oprimido, a pedagogia do oprimido. Tá lá, tá tudo lá. Paulo Freire, comunista. Ou quem começa com bolo termina em Paulo Freire, né? Isso aí é isso, gente. Isso aí Não, mas assim, a retórica dele é uma retórica racista, entendeu? Ele chama mexicano, hispânico, latino de estuprador, traficante e sanguessuga. Então, tipo assim, não entendo. Para mim, essa galera hispânico-latina aqui que apoia ele é gado. Gado. E são 32 milhões de votos vindos de hispânicos latinos. Então, é uma galera considerável. Mas isso é uma forma de se sentir incluído também, né? Quando você discrimina quem é parecido com você, você deixa de ser parecido com quem você está discriminando. E aí o processo de alteridade de construção do seu self, né? Ele marginaliza o outro para construir sua própria imagem. Tipo o presidente da Fundação Palmares. Que falou que a Marina Silva não é nem negra hoje.
Não, Hoje, mas então. é tipo, né? Vamos descobrir mais sobre isso, vamos ler Fanon, Danados da Terra, etc e tal. Fanon, boa! Mas, não, Porrada, mas é tiro, porrada e isso. bunda. Porra, É Fanon é isso, fabuloso. é o negro que chegou ali numa posiçãozinha de ser pseudo aceito pelo branco, que Aceito e ele agora assume. ele assume aquele discurso. Isso. E, cara, Fanon e César são isso, fundamentais para a gente ter esse processo aí. não, e isso é problemático num nível, cara, que eu não consigo, minha cabeça explode. Tipo assim, Foda, vocês é vão me muito deixar. foda, né? Não, explode, cara. Como é que a porra de um mexicano consegue defender um presidente que quer construir um muro Pra para não separar, né? permitir a entrada? Não entendo. Gente, não entendo. Mas Deixa eu foi o que eu só falei. Se ele fazer vota, ele não é um mais adendo. mexicano. Oi. Só fazer um adendo nessa notícia que você mandou aí, na sua pauta, perdão, que saiu hoje uma notícia muito popular de um indiano que fez greve de fome pela saúde do Trump. Morreu? Ele idolatrava o presidente Funcionou. como Deus e ficou deprimido a saber que o Covid-19 tinha pego o presidente. Ele morreu. Morreu? Foda-se, vai pro céu, vai. Gente, Caguei. Não eu é não foda-se. compacto com nenhuma morte. Eu também. Não, não eu tô compacto. cagando. Não, eu tô cagando. Tipo, eu não me preocupo se ele viveu ou se ele morreu. Eu não tô desejando a morte, mas eu não me preocupo, não, cara. O Chico, cara, ele leva Não, a parada para outro nível. é porque sabe? tem uma decisão consciente. Eu não vou entrar nesse nível, não. Vamos pro objeto? Vai, Nelson. O Nelson não quer nem discutir. Não Ele quero tá, discutir. tipo assim, Vai, quem não tá faltando? gostei da minha fala. Fred, cápsula da Nespresso. Falta eu. Também, então. O Fala. objeto é um vidro de pipoca colorida. De quê? Entendi errado, desculpa. Acho que era o áudio aqui. Pipoca. É uma ok. mamadeira de pipoca. Mas o que é isso? Além de anilina. Não, é oferenda. Não. Isso aí é oferenda para o Xumaré, hein? Oferenda. Eu acho que é oferenda para Cher, no caso, né? Porque tá bem rainbow. Mas os orixás são Mas o Xumaré friendly. Não, mas o Xumaré, não sei se você sabe, aqui eu vou falar. Arco-íris, O Xumaré, né? Sim. ele é um deus que não é nem homem nem mulher, ele tem metade do seu corpo humano e o resto é uma cobra serpente que une o universo à Terra. Então, tipo assim, faz total sentido ser Faz total sentido. Não, nisso eu acredito. Agora, a Olha astrologia, só, não. Nelson, você respeite. Não, eu não tô nem brincando, tô falando sério. Você respeita o candomblé. Mas sentido Bom, não faz sentido. Claro que faz. Religião pra mim nenhuma faz sentido, gente. Ah, não, tá. Não, Lord Ganesha. Pra você falar isso, Lord Ganesha, pra mim é a mesma coisa. eu entendo, não, mas eu. faz Mas, sentido no momento mas que a pessoa representação tem uma dele. péssima fé. Não. Mas falando sério, a representação dele é um arco-íris também, não é isso? Do Xumaré, Do não quem? tem? Ele é. Maré. Sim, a representação dele é o arco-íris. Mas na verdade a pipoca é um registro muito mais mundano e terreno do que isso. É só uma mudança assim, porque quando a gente sai do Rio de Janeiro, pipoca doce pra gente é pipoca de caramelo, não é isso? No máximo de chocolate. Nos outros lugares do Brasil, pipoca doce é pipoca com Gourmet. vermelha. Não, essa especificamente acabou sendo, mas ela representa a pipoca com anilina que tem nos outros lugares. Pipoca que é doce vermelha, pra mim é aquela do azul. saquinho rosa. Não, aquilo deu horrível. Não, mas peraí. Essa pipoca tá valendo? Você pode comer ela? Comê-la? Fred guloso. Quer dizer, Chico guloso. Se eu gostasse... Não, é que assim, eu acho que se você botar pipoca num pote por alguns dias, fica ruim. Não? Não, mas tá fechado. Você não sabe que tipo de conservante ele botou ali, uma coisa com Césio 147, não sei. Transgênico nessa pipoca aí. Esse milho aí foi da agronegócio. No Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, pipoca doce é de caramelo. No resto do Brasil e fora da zona sul do Rio de Janeiro, pipoca doce é pipoca vermelha. Tá bom. Então o estudo antropológico acaba de ser concluído aqui e revelado com exclusividade para o 4 quartos. É isso? Adorei esse objeto. Então, agora o meu. Viva o candomblé. E pipocas cancerígenas. Viva o candomblé. Fala
de novo, Chico, porque eu acho que o Nelson não entendeu. Eu acho que ele precisa entender. Viva o candomblé. Gente, eu não tenho nada contra o candomblé, gente. Axé, a Roboboy. Gente, eu não tenho Vai. nada. Pra mim, todas as religiões têm o mesmo status na minha vida. Que é Não, nenhum. eu entendo seu Que é ponto. nenhum. Não, deixei Mas meu é- recado, Nelson. Deixei meu recado. Você respeite Não, mas assim, a porra do entre candomblé. uma missa e ir uma igreja e um terreiro, eu sou muito mais um terreiro. Vamos combinar que é muito mais divertido, quando o animado, atabaque- gente Quando o atabaque bonita. toca, porra, você se anima quando Não, o eu atabaque adoro, toca. assim, o melhor disco da minha vida, que eu mais amo na minha vida, é o disco da Mônica Salmazo cantando os afro-sambas do Vinícius. Então, assim, eu gosto conheço. muito. Não conhece? Ó, Os afro-sambas você vou buscar. conhece. Anda. Os Sim, afro-sambas mas você não conhece, conheço. mas pela Mônica Salmazo, porque o Vinícius, ótimo, amo e tal, mas não sabe cantar. A Mônica Salmazo, pra mim, é a melhor cantora do Brasil. Então, Mônica Salmazo cantando afro-sambas. Então, eu tenho esse respeito, porque eu acho interessante. É lindo. Eu vi- É algo, assim, que Antropológico. é um mundo paralelo, que não tem nada a ver comigo, Não, tem toda eu uma gosto muito identidade. Isso eu acho muito É que eu interessante. gosto muito da ideia do terreiro, porque ele é um sítio de resistência à colonização branca. Isso para mim é muito importante. É um local de saber, um local de conhecimento, um lugar Não, da isso é oralidade que vai passando. Isso é Como isso aí antropologia, é que pra mais mim, me sem chama. dúvida. Como antropologia, sem dúvida, mas como fenômeno religioso, não me toca, E o porque... Fred está comendo pipoca. Eu tô Não, vendo tá vocês. tudo certo, tá tudo certo. Nelson e as suas noções religiosas diferem das minhas, e é isso aí, estamos aqui para isso. Sim, tem que... Tá, mas a gente um dia meu concorda objeto com vai ser o uma meu livro coisa. favorito. Oi. Tem uma coisa que a gente concorda. A astrologia não dá, né, gente? Não, isso aí é pauta pra Mariana e pra Ana. Não. Peraí, pausa. Vou representar Mariana nesse momento. A gente ia falar sobre astrologia. Eu ia falar sobre astrologia hoje, porque eu estou no meu inferno astral, tá? Mesmo, real. Não quero ouvir nenhum pio de vocês. Tá? Nenhum. Mas joguei Vou pra suspender semana minha que vem pra crítica. conversar. Tá bom. Não, Tá bom. não quero ouvir um pio. Semana que vem não tem, eu vou estar viajando. Semana que vem eu vou estar viajando. Para outra, Dani-se, a gente vai falar bom. de astrologia. Tá bom, pra encerrar, acho que eu ia fazer uma coisa mais longa, mas eu vou fazer uma coisa mais curta. Porque tinha um objeto acompanhado de um texto, porque tem uma história por trás do objeto. Ai, que poético. Que o objeto é esse aqui. Ah, não, bandeira do Brasil não. Bandeira do Não Brasil. acredito que é isso. Mas tem um sentido, porque eu queria compartilhar com você e com a Ana. Porque a gente tem um significado da bandeira do Brasil hoje e em que momento a bandeira do Brasil é usada. Tem um significado hoje, em 2020, ou talvez de 2016 para cá, ganhou um significado. Mas essa bandeira tem um significado muito grande para mim, que foi a bandeira que foi botada no caixão do meu avô quando ele morreu. O meu avô é almirante, meu pai é almirante, o pai do meu pai é general, então minha família inteira é de militar. Pelas besteiras que eu falo aqui, é até meio difícil de compreender. Mas eu tenho um respeito muito grande pelos militares, porque eu vivi isso. Eu vivi isso na minha vida. A tentativa da família, o esforço da família, era um esforço familiar de educar os filhos na melhor escola possível, melhor educação possível, para ter alguma formação, e o melhor, que na minha família não houve qualquer tipo de pressão, a não ser brincadeira, né? Meu avô foi jogador de basquete, ele foi capitão da seleção brasileira de basquete na Olimpíada de Helsinki, por isso que tem aquilo ali. Caraca, que foda. E foi porta-bandeira da delegação brasileira na Olimpíada de Helsinki. Ele queria que eu jogasse basquete, aí não joguei, depois ele queria que eu fizesse direito. Aí quando eu fiz jornalismo, ele achava uma coisa horrorosa, mas quando eu fui trabalhar na Globo, ele pelo menos achava que é na Globo, ele odiava o Alberto Marinho, mas pelo menos era uma coisa grande. Então eu tenho um respeito muito grande pelos militares, por esse e não só pela coisa familiar, obviamente, eu amo minha família, mas esse esforço para educar os filhos. E no caso da minha família, quem pagou minha formação escolar foram sempre os meus avós, porque o dinheiro não dava, mas tinha um esforço ali. E hoje minha mãe reproduz isso com o neto dela, porque é um esforço para ter a melhor educação possível, para poder avançar. E eu acho que eu tive toda a liberdade para fazer jornalismo, na família de militar, fazer jornalismo, né? Porque, né, você imagina, na minha família não teve ditadura militar, foi revolução, regime militar. E para mim, tipo, óbvio que houve ditadura militar, nem consigo pensar. E não tem problema, tá todo mundo respeitando, e eu sou completamente diferente. Se a Ana se vê como ovelha negra na família, eu sou total, mas respeitando, porque eu sou uma pessoa coerente, né, não faço mal a ninguém, pelo menos eu acho que não faço mal a ninguém. Então eu tenho essa dicotomia dentro de mim, que é
ter uma formação de uma família militar e ser o que eu sou. Que eu sou essa pessoa completamente, eu não sei se completamente, mas muito fora do padrão, mas ao mesmo tempo, muito dentro do padrão, porque assim, pago minhas contas, né, não sou uma pessoa Não dou endividada, pedra, nada. não dependo de ninguém, eu sou uma pessoa independente e tal. O que É eu tinha... engraçado, Nelson. Fala, continua. Não, Desculpa. o que aconteceu? Meu avô morreu tem 1 ano e pouco, e eu moro em São Paulo, e o enterro dele foi no Rio. Eu cheguei atrasado ao enterro. Porque, né, ponte aérea, tal. E eu escrevi um texto para ler no enterro do meu avô. Eu não li, porque eu cheguei atrasado. E depois eu fiquei pensando que era melhor não ter lido mesmo, porque talvez fosse um pouco... Eu achava respeitoso, mas talvez não fosse entendido como respeitoso, porque as pessoas que me conhecem iam achar respeitoso. Mas lá tinha uma cerimônia militar, com um tiro, com um monte de gente lá, fardadinho e tal. Então eu não li esse texto. Mas acho que eu vou deixar para outro momento, porque isso é um texto muito longo, a gente já está falando muito tempo aqui. Eu deixo para outro momento esse texto. Mas eu queria deixar aqui registrado que essa bandeira aqui, que foi uma bandeira dobrada, eu nem desdobrei, porque ela tem a dobradura lá exatamente como tem que ser. E essa bandeira aqui não é de um grupo. Isso não significa nada eu ter essa bandeira aqui, não quer dizer nenhum alinhamento político. Quer dizer que eu... Não, e eu acho... Quer dizer que eu amo meu avô, respeito meu avô, tenho um orgulho muito, muito grande dele ser o que foi, e de ter esse esforço para a educação, e principalmente de investir na educação da família sem qualquer pressão para seguir aquela corrente, aquela profissão e tal. Então, a minha família me respeitou muito, e em vários sentidos. Minha família me respeita muito, mesmo eu sendo a antítese do que minha família é. Então é isso. Isso que significa essa bandeira do Brasil. Eu faço das suas palavras as minhas. Meu pai é almirante também da Marinha Brasileira, na reserva, e ralou horrores para que eu hoje pudesse estar no lugar onde eu estou, fazendo o que eu faço, criticando quem eu critico, que criticando os amigos dele. Sim, que ele muitas vezes discorda, mas, porém, respeita por conta de ter me colocado numa escola, né, cuja formação foi uma formação absolutamente progressista, né? A escola onde eu estudei tem uma formação absolutamente progressista, mas essa questão... Mas o que eu queria falar também com relação à bandeira é como esse símbolo foi cooptado, né? Basicamente roubado do país para virar símbolo de uma outra coisa. Tipo, quando você vê alguém abraçado na bandeira brasileira hoje em dia, não é mais o que era antes, sabe? Acho que talvez por isso que eu mantenha dobrado. Eu nunca desdobrei, tá aqui, ó, dobradinho. Não precisa me abraçar, me enrolar na bandeira, tá aqui dobradinho. Eu até pensei em moldurar dobradinho, assim. É uma coisa que eu tô pensando em fazer. E além disso, desculpa, Chico, vou só ter que terminar com isso. Além disso, vale muito dizer que a bandeira brasileira tem ali escrito ordem e progresso, né? Que vem da frase do Auguste Comte, sei lá, whatever, que na realidade foi cortada. É amor antes de tudo, ordem por decorrência, eu posso estar me equivocando aqui nas palavras, desculpa, eu não tenho isso anotado, amor antes de tudo, ordem, e aí progresso como decorrência. Então, assim, a parte do amor, que é a empatia, o sentimento, né, foi cortada da nossa bandeira. Cortada, tá? Não existe mais. Amor não existe no Brasil. Só queria deixar isso aqui posto como um comentário. E aí agora eu vou me acalmar e tomar um gole do meu vinho quieta. Eu só também que, assim, meu pai também é militar, também é da Marinha, também da Reserva, também é almirante, mesma coisa, nossa, nós três, né? Por isso que eu esperei vocês estarem juntos para falar. Por isso que você falou que você tinha um elemento pro Chico, agora que eu fiz o link. Mas eu também concordo com o Neto, minha vida toda foi o esforço dos meus pais absurdo de me dar a melhor educação possível. E sempre uma educação libertária. Eu nunca fui tolhido das minhas posições. Até hoje eu tenho debates ferrenhos com meu pai, inclusive meu pai não votou no Bolsonaro, já falei isso, né, algumas vezes, volto a falar. Que os amigos dele sabem disso? Então, agora sabem, né? Agora sabem.
Não, Agora vão saber, né? Eles vão saber agora. Ele discute no Facebook com os amigos sobre esses negócios, enfim, tal. Mas assim, tem um valor assim para mim do militar, que não é exatamente do militar, mas eu acho que do meu pai em relação ao militar, que foi quando o meu pai dele morreu, ele tinha 18, 19 anos, e a Marinha foi o pai dele. A Marinha foi o pai dele. E isso é inegável. E a Marinha financiou, não ele financiou, mas assim, pagou meu pai fez o trabalho dele, e a educação que eu tenho, hoje eu só posso ser doutor, porque teve esse apoio, esse suporte. E, assim, eu morei em várias cidades do Brasil, morei fora do Brasil 2 vezes por conta do trabalho do meu pai, por conta da Marinha, e também sou muito grato a isso. Mas, óbvio, e aí eu volto ao meu pai. E aí eu me permito falar abertamente, criticamente do governo militares, que é uma ditadura, e que esse governo atual é de um inepto, decrépito, lambedor de botas, sem problema nenhum, e muitos desses assuntos, meu pai, mesmo sendo militar, concorda comigo. Então, assim, apesar dele ser militar, ele tem uma versão democrática que foi muito positiva, né, na minha vida, e na casa sempre teve a possibilidade do debate. Então, assim, acho que uma coisa que também estigmatiza muito o militar e retira da corporação militar que existem indivíduos que têm certas posições e são completamente distintos um do outro, muitas vezes. E acho que o nosso exemplo dos nossos 3 pares aqui é muito nesse sentido, né? Não, eu acho que vai um pouco além, inclusive, que assim, o serviço feito, né, a missão dada, a missão cumprida, foi uma missão dada, foi uma missão cumprida por inúmeros militares ou generais ou exército ou o que for, que são missões efetivas que foram feitas com disciplina, com intenção, com vontade, com amor, com afeto, e que devem ser respeitadas também e devem ser aplaudidas pelo público, povo brasileiro, porque são importantes, sim. Mas isso não as isenta de críticas quando esse mesmo organismo, no caso, o organismo militar como um todo, erra. E existiram erros na história do Brasil que devem ser pautados, conversados, dialogados e postos na nossa história como momentos. Existiram e existem. E não podem ser esquecidos. Fred, você não tem lugar de fala, mas você quer falar alguma coisa? Por isso que eu posso ser conservador, porque meus pais são sociólogos. Entendi. Fred, eu queria só falar um negócio. Família. Não, Fred, outro dia eu mostrei o programa para uma amiga minha. Vai dar 2 horas de papo. Tudo bem, vai. Segue o barco. Olha só, tá gostoso hoje, tá? Mostrei o programa... Relaxa e goza. Relaxa. Mostrei o programa para uma amiga minha que não fala português, então fui traduzindo, né? E era um programa que, por acaso, você estava. Ela assim, ai, gente, o Fred, ele é tão fofo, ele é um querido, queria fazer um bichinho de pelúcia. Nossa, isso não Olha chega a ser um como ele é elogio. adorável. Não, ele é adorável. Igual minha filha fala, fofura. É bonitinho, é legal isso. Então Gente, você tem um fã-clube aqui. Agradeço. Vamos encaminhar para o fim? Não é o mesmo teor do jogo, mas eu agradeço. Até prefiro, mas é legal. Eu tô morrendo de calor aqui, não tem ar-condicionado nesse quarto por enquanto. Vamos encaminhar para o fim? Ana Paris, direto de Nova York, suas despedidas. Tchau, gente. Obrigada por aguentar a gente por o quê? 2 horas, quase 3, para quem está aqui na pré-produção, né? Do Chico. Mas até a próxima. Francisco Eduardo Chico Dudu, direto do Rio. Foi mal o atraso. Quem tá vendo não vai perceber, não vai saber disso, mas foi, enfim, foi o som da Nina. O som da Nina é prioridade, gente. Foi mal. É isso aí, e foi nos fascistas, nos racistas e vambora, Boulos. Não, não tá fazendo campanha política aqui, não. Não. Eu vou censurar, vou botar pi. Fred. Só queria falar pro Nelson que antes dele ter tanta certeza de que ele não faz mal a ninguém, era melhor ele consultar os astrólogos. Olha só, bullying! Não, já se despediu, você já despediu, vai. Interessa. Tá bom.
Tá bom, então, gente, Coluna do Garrone já tá lá no ar, fala de eleição americana, o Fred deu uma entrevista pra mim, vai ter uma interrupçãozinha aqui, porque férias merecidas, as últimas férias foram 2 semanas em maio do ano passado, mereço, então ficar uma semana fora do ar a Coluna do Garrone, mas já pra maratonar o que já houve aí, ou então descansar, né? Ou tem outras coisas boas, interessantes no YouTube, um beijo, tchau, Sério? até a próxima. Tchau. Tchau. Roda a Tem? vinheta, Aonde vamos que rodar a tem? vinheta. Onde tem, eu te indico. Pode ser uma pauta, tem coisa boa assim.